Oi, 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 gente! Tudo bem com vocês? Vamos ver quem vai ser a primeira pessoa a chegar antes de mais nada, né, gente? Vamos lá, vamos lá, vamos ver? Estamos informando, tô um pouquinho atrasada. Ah, Ritinha! Amiga, já manda o link no grupo, por favor. Ah, Henriqueta, Rita, tudo bem, Alderlane? Oi, amigas. Correia, Palmira, Bandeira. Oi meninas, tudo bem? Tô um pouquinho atrasada, mas nunca estamos atrasados, né, gente? Então, a gente esperar o pessoal chegar, um bate-papo hoje. Eu já tava querendo fazer essa live. Até comentei no grupo, né, quando a pupila maravilhosa Cirlei falou que ia fazer uma live, eu falei assim, putz, eu tava pensando nisso, eu tava precisando falar, né? Isso aqui é meio que a minha terapia também. É a gente poder falar, né, o que a gente quer com o intuito de ajudar os outros, né, principalmente, né, gente? Então eu fico muito feliz sempre em estar aqui com vocês, que essa live seja maravilhosa, né, orientada pelo nosso Criador, para eu ficar mais comportada, porque senão nem posso deixar essa live por aí solta, né? Quando eu faço uma live sozinha é um perigo. Então hoje eu já respirei, já fiz uma oração, já falei assim, Carla, calma, né? O intuito é esse. A gente vai, né, gente, amadurecendo, pensando, né, no obrigado, Rita, pensando nas coisas, né? E às vezes a gente fala tanto que a gente pensa que acaba atrapalhando um pouco, né, o processo, porque a gente para no caminho. Então, basicamente é isso, né? Então, mas, né, a gente tem o nosso temperamento também, a gente tem a nossa, né? E eu sou muito isso, né? Explosiva, eu preciso falar, eu preciso, né? Mas, vamos lá, primeira coisa a falar, que a turma 37 vem aí, na segunda-feira a gente começa, gente. Oi, Jéssica, oi, Tati. Tudo bem, gente? Ai, gente, Cirlei maravilhosa. Eu tava falando pra vocês, né, do problema da minha base. Ai, eu trago uns assuntos tão aleatórios também que eu gosto. Vocês não têm noção como eu sou. E aí, hoje eu não passei nada pra não ficar amarela, entendeu? Então, assim, só uma luzinha ali, né? Mas tô sem nada, sem filtro, sem maquiagem, sem tá, gente? Então é isso, é isso. É isso que vocês têm, tá? De verdade. A gente gosta de ser de verdade, não? Os cabelinhos brancos aqui, essa luz branquinha, ele tá acentuando mais as minhas luzes, né? Mas também estou desapegada, sabe? Disso. Mas, né, lógico, gente, eu queria, né, ficar loira, tal, não sei o que, mas eu tenho meio que preguiça, sabe? Aí Mimi fica falando assim, ai, fica loira de novo, tal, porque eu já fui loiraça, né? Mas eu tenho preguiça. Minha irmã agora tá super linda, loira também. Ah, lindeza, lindeza é você, amiga. Tá, gente, vamos lá para esse bate-papo. Turma 37 vindo aí, né? Começa na segunda-feira. Gente, começa na segunda-feira e o grupo já tá lindo, os veteranos já estão lá. Então, se você é veterano, tá aqui, já participou de alguma turma, volta com a gente. O grupo já tá lá rolando e na segunda-feira com todos os participantes, né? Daquele jeito que a gente sabe que vocês gostam, né, gente? Então, se alguém tiver alguma perguntinha, eu queria falar sobre tantos assuntos, gente, é uma loucura, né? Às vezes eu quero abrir uma live pra falar sobre aquilo que eu tô pensando, acabo não abrindo, aí acaba acumulando coisa, né? E o fato é que eu te entendo, morro de preguiça de fazer luz. Então, gente, e aí depois tem que ficar cuidando, né? Aí, tipo, o meu cabelo, ele é fino, vocês não, sabe? Tipo assim, é um cabelo que sente, acho que mais, né, também. E aí eu fico nessa, né? Mas eu tenho luzes naturais, né, gente? Então dá pra quebrar o galho. Esses dias, o Wagner, meu marido, tava falando que a gente tem as luzes iguais, né? Ele falou, nossa, o nosso branco, né? Eu acho que aonde ele vai indo é igual, né? Porque não é numa coisa só, né? Mas vamos lá. Bom dia, Carlinha, direto da Praia Grande. Amiga, eu tô aqui na Praia Grande. Eu tô aqui... Não, tô. Quase Mongaguá. Quase. A gente tá pertinho. Acho que a gente já falou sobre isso, né? Mas eu quase não paro aqui também, porque
tô sempre viajando. Loira morena, linda por dentro e por fora. Ai, Henriqueta, você é maravilhosa, né? Joyce, Diego, e eu quero falar sobre muita coisa hoje. Começando pelas nossas... por isso, né, de ficar tomando cuidado com o que fala. Vocês viram que eu postei ontem o lance do nosso bloqueio, de uma propaganda do nosso desafio. Acho que foi a anterior, foi a da turma 36. Então eles estão mandando... Eu acho que é um efeito retardado, sabe? Enfim, sei lá. E aí, a gente tirou a live, teve que tirar a live do Ríceno, do ar, né? E ela tá privada também, só pro pessoal do grupo. Acabei de coloquei o link lá. E a live sobre estamina também, né? Porque já fui lá, né? Quando a live, assim, é um pouquinho mais... bombadinha, né, digamos assim, o YouTube, ele é muito cruel, o pessoal do YouTube, né, então deixa uns comentários e tal, e aí a gente percebe que cria-se um pouquinho mais ali de polêmica, pode ter alguma denúncia, né, pelo que a gente falou, a gente fala às vezes de tratamento e não pode e tal, então a gente tem que ficar tomando muito cuidado, né, por isso que a gente fala que no desafio tem tudo, né, lá para vocês, e, enfim, a gente pode falar com uma certa liberdade, né, aqui a gente fica, já tive umas 3 lives minhas que eu fiz surpresa, assim, que eu tava, sabe, daquele jeito, e já tive tirada também do YouTube, e a gente leva gancho, né, a gente fica um tempo sem poder colocar vídeo, e aí cada bloqueio diminui o engajamento também, então assim, cara, a gente tem que ficar, às vezes, dançando conforme a música, porque não adianta também ser muito... Ai, nossa, eu quero... porque eu já fui banida daqui, entendeu? Então eu sei como é que funciona. Para você ser esquecido é um pulo, entende? Então, aqui é onde eu trabalho, aqui é onde eu consigo passar informação. A gente usa a rede para isso, né? Uma coisa que a gente está fazendo pro bem, meio que contra o sistema, né? Então, a gente pode fazer isso ainda. Então por isso que a gente tem os grupos, né? Às vezes o pessoal quer protocolo aqui, que a gente não pode ficar, a gente como profissional, a gente não tem, né, autorizações dos conselhos pra gente passar. Então para alguém pegar aquele comentário, como já pegaram, já foram advogado e já mandaram mensagem, gente, vocês não têm noção, entendeu? Tipo, vou denunciar vocês, peguei essa live aqui, vou colocar no processo, porque vocês ficam insinuando para as pessoas para elas, né? Então por isso que a gente fica cada vez mais tomando cuidado, porque senão a gente sai daqui e acabou, entendeu? Eu tenho quase 50 mil pessoas aqui, eu sei como é que funciona. Eu perdi uma conta de 15 anos do Instagram, né? Por causa das verdades que eu falava que estão vindo à tona agora, entende? Então, a gente quer falar, a gente quer não sei o quê, a gente quer, mas a maioria das pessoas... A grande verdade é que a maioria das pessoas não tá nem aí, né? Então, a gente precisa entender isso, né? A maioria das pessoas não está nem aí. Então, a gente precisa entender que nós somos poucos, principalmente despertos, né? E quando você chega na carnívora, você fala... jogou a pá no caixão de vez, né? Boqueirão, amiga, uau, boqueirão é fervo, né, amiga? Olha, meu Deus... Eu acho que eu fui no Boqueirão há uns mais de 20 anos atrás, a gente tá do lado aqui, né? Mas não porque... Cheio, né, também. Não tive mais, assim, né, oportunidade. Mas, amiga, olha só, gente, a gente mora do lado, pertinho. Somos livres sem liberdade. Exatamente, gente. Então, assim... É isso que eu quero falar também, um dos assuntos que eu quero falar hoje, né? Essa coisa toda da agenda. E, gente, vocês não têm noção como eu vivi isso, tá? Essa coisa de descobrir esse mundo novo de todas as verdades, a ponto de, assim, a gente queria pegar uma mochila, colocar nas costas e ir pro mato. Assim você foge do sistema. A gente não tem como fugir do sistema. A gente tem CPS, não sei o que, engraçado, o pessoal fica falando isso e usando Instagram, entendeu? Então não tem como, a gente tá... É isso, a vida é isso, né? Mas tem muito mais do que isso. Então esse é o grande sentido de tudo. A gente tá aqui aprisionado nessa, vamos falar assim, essa bolha, né? Porque se você quiser viver, é isso, gente. A gente já tá vivendo isso, entende? Então as pessoas que ficam, não fiquem aficionados nessas notícias, hoje eu nem vejo mais. Porque lá naquela época eu tinha uma página dessa daí, eu tinha uma página que eu falava sobre Bíblia,
que era super censurada também, porque você vai falar as verdades, meu Deus do céu, um negócio doido. E eu perdi essas 2 páginas, né? Perdi e essa Despertando Você, que era mais antiga, era minha conta Carla de 15 anos atrás, né? Que foi virando tal. Aí na pandemia ela virou aquele negócio todo de avisar o povo de não sei o quê, a gente era bloqueado, a gente era cancelado, perdi a conta, né? Não pude nem ver. Graças a Deus não perdi essa, né? Porque trabalho e tal. Então a gente tá assim, entendeu? Então quando a gente quer falar a verdade, então é melhor a gente às vezes se preservar um pouquinho, porque senão quem se prejudica sou eu, porque eu não tenho tanto engajamento assim, né, gente? Então, a gente fica aqui, né, respondendo, oi Cosme 4051, mas eu tô vendo que é uma mulher. Mel, tudo bem? Dr. Leonardo perdeu uma de 300 mil. Sim, gente, sim, a gente tá aqui, ó, na corda bamba, entendeu? Então, ontem eu postei por que a gente foi bloqueado, aquilo ali muito provavelmente foi uma denúncia, entende? Ah, me senti assim, aí quando você vai fazer a denúncia, tá lá assim, né? Ai, como você se sentiu? Me senti não sei o que com essa postagem, não sei o que. Aí pá, beleza. Então, é muito complicado, a gente, e ali não tinha nada, não tava falando nada, né? Aí falar que tinha imagem de osso, falar que não sei o que, beleza. Mas a gente tá assim, entendeu? Então, por isso que eu coloquei também ontem, aproveitem, né? A gente aqui, porque não tem muita coisa igual por aí não, tá, gente? O pessoal tá aí só querendo te vender alguma coisa, né? Essa é a grande verdade, estamos vivendo isso exatamente. Então a gente tem que estar acordado, a gente tem que se manter. Eu acho muito mais fácil a gente se manter na palavra do Criador, na Torá, principalmente. Diga-se de passagem, e a gente fala assim, uau, não tem nada de novo. Então, quando a gente fica desesperado com essas coisas, ai, por que estão mudando o clima? Ai, por que estão passando um avião aqui com o negócio? Ai, por que não sei o que? Você fica sendo bombardeado por isso. Cara, eu vivi, não vale a pena. Sabe por quê? Porque a palavra diz o que está acontecendo, o que vai acontecer, o que vai ser o final, entendeu? Então, eu parei com essas coisas, eu chamo de apocalípticas, né? A gente até brinca com a doutora Juliana Varão, respeito muito, tá? Mas acho apocalíptico, entendeu? Tenho o direito de falar, porque eu vivi isso também, e não vale a pena, a gente fica com cortisol alto, aqui a gente fala sobre saúde, e se você olhar pro lado, tem famílias ainda. Quando eu chego lá em Santa Bárbara, sempre rola um casamento na igreja que fica do lado, na frente ali da nossa casa, e as pessoas estão ali ainda casando, e estão sendo felizes, e estão não sei o que, e é isso. Aí você olha pro lado, aí você olha pra tela, você começa a seguir isso, é só isso, você fica preocupadíssimo, né? Você não pode comer carne, você não pode beber água, você não pode usar uma panela, você não pode nada, olha só. Então é lógico que a gente tem que cuidar do que a gente, evitar, né, coisas tóxicas, cuidar do que a gente, alimentação a melhor possível, tipo, mais fresca, eu falo, né, de qualquer coisa que você vai comer, entendeu? Mas não pode ficar vivendo isso, vibrando isso, entendeu? Ai, daqui a pouco, ai, não sei o quê. Não tem como, entendeu? Então, por isso que eu me fixei ali na palavra, e é uma coisa incrível, assim, porque não tem mais pensamento, assim. A pessoa me manda as postagens lá, sei lá, umas páginas doidas, agulha de pinheiro, não sei o que, apocalíptico, não sei o que de cobre. E eu fico olhando assim, eu falo, amiga, sai dessa, eu falo, né? Não fica acompanhando essas. Porque a gente vai poder fazer o quê, gente? Qual que é a atitude que você pode tomar agora? Você pode fazer o seu melhor agora. Eu dou graças a Deus que eu moro no Brasil, né? Porque aqui, pelo menos país de terceiro mundo, a gente tem ainda comida, a gente tem água, o nosso país é riquíssimo, né? As pessoas não têm noção, mas eu adoro estar aqui. Acho que é uma grande... Basta o mal de... Exatamente, cada dia o seu mal, gente. Cada dia, a gente não tem controle. A gente não pode adivinhar o futuro. Isso daí não é coisa do Criador, não. A gente tá aqui pra, entendeu? Cumprir. Servir, cumprir, fazer alguma coisa boa. Oi, bom dia, Ângela. Oi, Bel, tudo bem? Elaine, Monique. Verdade, estamos vendo isso. Rebeca, Vivian, Bia... Simone, Sara, quanta gente aqui, gente, que legal. Consultório Odonto, Carla, minha xará, Tinha, se eu esqueci de alguém aqui, tá. Então, gente,
Basicamente é isso, então é uma coisa que eu quero trazer aqui, não vale a pena. Vale a pena você saber das coisas, ok, mas é aquela frase, quanto mais você sabe das coisas, mais triste você fica. Então é por isso que a palavra é legal, né? Você lê a Bíblia uma, duas vezes, na terceira vez você começa a estudar realmente, você começa a entender. Até a Magda, não sei se ela tá aqui, ela mandou pra mim uma mensagem esses dias, falou assim, cara, ainda... Eu sempre ouço você falar que não tem tempo para estudar nada. Ah, ler livro de romance, filosofia, não sei o que. Nossa, eu lia muito, meu Deus do céu. Mitologia grega, não tem tempo para nada, é só Bíblia. Bíblia e saúde, entendeu? Então, porque eu sei que eu vou ficar estudando, ó, eu sei que eu não sei nada ainda, então eu vou ficar estudando, vou ficar ali, né, entendendo, e cada vez... E agora eu tô colocando um versículo por dia, né, e eu tenho que variar, eu não coloquei um repetido ainda, né? E eu fico me baseando mais na Torá, no Velho Testamento. Eu quero os versículos, principalmente dali, dos profetas, alguns, né? João, Pedro, tá? Eu gosto também. Amo, né? Enfim. Mas eu gosto de me manter assim. Não sei se vocês percebem isso, né, gente? Tudo, né? E aí eu gosto de estudar realmente o que quer dizer, por exemplo, esse versículo que eu coloquei hoje. Eu fui buscar a tradução correta dele e todas as traduções convencionais que você vai colocar lá no Google e tal, né? Coloca, eu acho que é a 1 Pedro, né? E fala uma coisa diferente do que é realmente, sabe? Então eu gosto de saber o que é realmente. Então é isso. Mas a Bíblia, ela dá esse direcionamento pra gente. A gente vai fazer o quê? A gente tem que viver, a gente tem que fazer o nosso melhor, a gente tem que continuar, a gente tem que sofrer, a gente tem que, entendeu? Perseverar, e isso dá muita força, né, gente? Oi, Elis, Márcia, tudo bem? Maria, se vocês tiverem alguma perguntinha, gente, deixa aqui na interrogação, porque eu vou falando, aí vai passando aqui, não basta, ok. Entende? Então, assim, não vale a pena, gente. Sabe? Igual quando a gente entra nesse mundo carnívoro tal, nós somos uma vertente que vai para o modo mais natural, né? E tem, né, uns carnívoros aí, né, que seguem tal, profissionais aí, né, colegas da área que não tem muito isso, aí um usa isso, outro usa aquilo, outro não sei o que, né? E aí quando a pessoa vem, conhece, tipo assim, Peter, conhece a gente, conhece... tal, e aí acha que tem que trocar a vida, né? Ai, meu Deus, a minha panela tá totalmente errada, meu Deus, eu não posso fazer isso, meu Deus, eu não posso fazer aquilo, meu Deus, e a pessoa entra em pânico. A gente fala assim, calma, tudo no seu tempo, né? Primeiro, fazer o mais importante, limpar a dieta, né? Fazer o que realmente... E aí você vai entendendo o processo. Então a gente curte muito isso, sabe? Bom dia, Elis. Bom dia, Elis. Bom dia, Márcia. Meninas me dando bom dia aqui. E basicamente é isso, entendeu, gente? Por quê? Porque eu falo que a maior revolução que a gente pode fazer na vida é ser dono da nossa própria saúde, entendeu? Isso é tão sério. O que é ser dono da nossa própria saúde? É ser saudável, é conhecer o próprio corpo. E como é que você faz isso? Comendo bem. Porque o sistema, ele tá totalmente, gente, ao contrário, gente. Eu tô fazendo faculdade de nutrição e, assim, eu tô assustadíssima. E eu não vou ficar aqui falando as coisinhas e tal, né? Até porque eu posso me prejudicar também, por isso que eu não tô postando muitos absurdos e tal. Mas é assustador. Assustador. Vocês não têm noção. Tem quem faz, né? Aí quem estuda ali a tal da bioquímica, meu Deus... Mas beleza, cientificamente falando, fala de células e tal, eu até gosto desse assunto, mas é assim, uma coisa, literalmente falam mal da carne, então você fala assim, o que fazer? Então por isso que eu falo, nós somos poucos, entendeu? Nós somos poucos no sentido de quê? De viver isso, porque o mundo tá aí, ó, entregue, achando que carne faz mal, achando que, enfim, né? Triste realidade, por isso que eu falo, nós somos poucos. Aí você vai despertando cada vez mais, vai ficando cada vez mais pouco, né? É muito engraçado, vai sumindo, né? Vai não sei o quê. Eu lembro que 20 anos atrás eu tinha descoberto esse mundo integrativo das fibras e Dr. Laí Ribeiro e não sei o quê, como o Dr. Juliano Pimentel, que agora tá ensinando médico a ficar milionário.
E aí todo mundo fazia jejum, comecei a fazer jejum naquela época, era uma loucura, sabe? Eu era louca de pedra, parei de comer glúten, né? Já falei pra vocês, já contei mais ou menos, né? E eu era louca, entendeu? Imagina ao longo desses 20 anos. Aí fui, né? Fui. Aí virou a carnívora. Aí já pode coroar a loucura, pode colocar uma roupa e pode levar pro hospício, né? Porque é o que todo mundo pensou. E quando eu comecei a me posicionar sobre as nossas queridas, nosso querido experimento. E aí foi uma loucura também, aí foi dividir. É muito louco, não sei se vocês sentem isso, né, gente? Carne faz mal quando misturada com carboidratos, fibras e frutas. Digestão da carne cozida é maravilhoso. Sim, exatamente, maravilhoso, amiga pupila. Saudade de você, amiga. Que bom que você tá nesse mundo carnívoro ainda, né? Lembra quando você começou? Olha só, uns aninhos, né, amiga? Olha só. E é isso aí. Misturar, eu tenho até um post muito antigo, né? Tem que ir lá embaixo. Eu vou tentar ir lá para postar nos stories de novo, de um médico, né? Inclusive, ele não é carnívoro estrito, mas ele fala disso de misturar a carne com qualquer coisa que seja, né, que fermenta, tal, ou que seja um vegetal que tenha antinutriente, né, como os oxalatos, por exemplo, aí você perde ferro, você, né, não tem aquela absorção máxima, né? Amiga, olha só, que legal, 3 anos, que bom, hein? Volta para uma turma, amiga, a gente cobra, já tá lá, né, os veteranos já estão lá no grupo, R$99 para vocês veteranos, tá, gente? Então, assim, super oportunidade, você vai se atualizar um monte, amiga, porque tem muita coisa nova. E tamo lá, você faz parte das minhas conquistas. Ai, amiga, obrigada, você vê, gente, olha só, é muito legal, né? Sempre que a gente faz uma live, ou sempre que a gente tá por aí, a gente vê um comentário e tal, né? Aí eu falo assim, caramba, uma pupila antiga, caramba, o Derlane tá aqui, o Derlane tem 4 anos, começou lá antes ainda de ter, né? O desafio. Ai, obrigada, Celeste, amiga, estou sem maquiagem, estou sem filtro, estamos assim, estamos fazendo campanha para que a gente apareça de verdade. Não, gente, é sério, é porque eu não quero ter, eu falo sempre isso, que vamos falar assim, um exercício diário, né, porque eu não quero ter problema com a minha cara daqui a, sei lá, não quero. E aí, né, eu tava falando do problema da minha base, né, porque eu tô bronzeada e o meu rosto, ele fica igual. Aí quando eu passo uma base que eu tenho aqui, ele vai muda o tom, sabe? Sempre na tela eu falo, ai, que saco, eu fiquei toda amarela, fiquei toda branca, eu nunca consigo acertar a base. Mas, né, pra quê, né? Eu sempre vejo vocês mesmo depois no YouTube. Ai, amiga, Maria maravilhosa, Samara, Thaís, Aparecida... Ai, vamos, amiga, me manda o Whats, tá? Vocês veteranos que querem voltar, me mandem o Whats, tá bom, gente? Aqui eu vou falar uma coisa importantíssima pra vocês, tá? Eu tô com muito problema de responder mensagem aqui no Instagram, tá? Porque assim, a gente coloca story, aí tem reação, aí vai, né, gente? Gente, é uma loucura. Ou eu fico no grupo, né? Porque eu sou uma pessoa só, não sou tão robô assim, né? E Mimi também, agora a Mimi, por exemplo, tá resolvendo uma questão, um desafio enorme. Então, praticamente eu abri o grupo sozinha e atendendo as pessoas também, né? Ela tá, assim, tendo que juntar forças mesmo. E orações pra Mimi, né, gente? Vocês sabem. E ela tá com esse desafio há um tempinho já, enfim. Mas tudo vai dar certo, o Criador na frente, ela tá bem, falei com ela hoje, tá, gente? Enfim, tá de olho também aí nas coisas e tal, só não tá com muito tempo de interagir e tal. Semana que vem esperamos que ela esteja melhor, mas a gente que faz tudo, gente, a gente que faz o nosso conteúdo, a gente que faz o nosso conteúdo aqui, a gente que atende, o pessoal até às vezes fica surpreso, né, manda mensagem, entra lá no site, no WhatsApp, acha que vai ter uma secretária. Não, sou eu mesma que vocês falam, entendeu? Inclusive o site tá em algum lugar aqui, né, se quiserem conhecer o Desafio Sem Mimimi, turma 37 está começando na segunda-feira, né, gente? Mais uma turma 37. E a gente sempre tá muito feliz, né? Os veteranos já estão lá, a gente fica conversando, a gente fica, né, aquele papo gostoso e tal. Principalmente pro pessoal que vem da última turma, né, que quer continuar.
Então a gente se propôs a fazer isso para ter algo a mais também para vocês, né? A gente sempre tem uma novidade em cada turma, mas, né, a gente sempre quer prestigiar mais vocês, né, gente? Então, basicamente é isso. Você e Mimi são meus anjos. Ai, amiga. Mas continuo sendo carnívora, só avancei minhas conquistas. Faz parte de uma grande... Isso aí, amiga. E você sofreu um pouquinho, né, amiga? Conta aí pro pessoal, coloca aqui um pouquinho, sofri um pouquinho. Aí o pessoal não acredita, né? Acha que tudo são flores, acha que... eu fico lá, né? E o meu principal trabalho nesse projeto todo é ficar falando pra vocês, calma, porque é isso, né, gente? Às vezes a gente tá ali e fica, às vezes você tá fazendo sozinho, por exemplo, e tal, né? Não tem algo assim, né? Como o desafio sem mimimi, né? E aí você tá ali fazendo sozinho e tal, você sente o primeiro desconforto, você sente a primeira coisa, você para, né? Tipo, você fala assim, você para. Mas o segredo está em, né, perseverar, né, gente? Vocês acham que eu tô me comportando bem nessa live? Muito, te dei muito trabalho, os vermes quase me comeram viva. Me deu trabalho, dá trabalho. É isso que eu vou falar agora, porque o pessoal às vezes acha que... E aí eu tava falando o quão é difícil responder as mensagens aqui, tá, gente? Não mande. Se for alguma coisa séria, se for alguma pupila, se for você aqui novo querendo participar do desafio, tem o nosso link na bio, tem o contato também na minha bio. Sempre o WhatsApp, tá, gente? Porque aqui é uma loucura. Esses dias eu parei pra abrir as mensagens aqui, pra vocês terem uma ideia, tá? Abri e, cara, eu tenho que... Se eu abro, eu vou ler, eu vou... responder. Às vezes eu falo assim, ó, daqui a pouco eu respondo. Aí passa 40 dias, entendeu? Mas, geralmente eu respondo. E eu passei umas 2 horas. E eu não posso. É como se, assim, não tem tempo mesmo. Porque eu tô trazendo 2 aulas que eu tô tentando terminar elas já faz uns 6 meses. Aí a gente vê post, eu pesquiso coisa, eu estudo... Agora, faculdade, tem coisa que só eu posso fazer. Atendendo o pessoal que chega para entrar no desafio. Vocês sabem que é uma conversa, né? Mesmo. E o pessoal do desafio. Então, assim, imaginem, né? Tem gente aqui que ainda reclama, que xinga, que não sei o que, né? A gente vai, né? Aguentando, porque é isso, né? E aí, se eu não tô aqui, mas você tá fazendo live, mas tá não sei o que, é lógico, aqui é a nossa ferramenta de trabalho. Se a gente não aparecer aqui, como é que a gente vai vender o nosso trabalho? Como é que a gente vai fazer o nosso trabalho crescer? Né? Então a gente tem que doar para receber também, a gente tem que, né, ajudar para... E a gente ajuda bastante aqui, né? De lives que a gente faz, de material que a gente traz. Tem muita gente que começa do nada aqui com a gente, com material que a gente disponibiliza aqui, entendeu? Então, assim, e só eu e Mimi que fazemos isso, tá? Meu marido tava falando ontem, você tá trabalhando demais. Porque ele vê, eu fico dedicada eu fico pensando o tempo todo, mas é o prazer, entendeu? De fazer algo pra mim, de fazer algo que eu posso criar. E o ser humano, ele foi feito pra isso, pra criar, não pra receber ordem de outra pessoa. Essa é a grande verdade. De outra pessoa só do meu criador e do meu marido que eu recebo ordens. Gente, eu sou submissa. Sou. E aí... basicamente é isso, a gente precisa criar, então, um prazer pra mim, eu adoro, entendeu? Eu tô fazendo algo, então eu parei com o meu trabalho há 3 anos, né, quando a gente veio embora de Florianópolis, e achei que eu fosse ficar 1 ano sabático, achei que eu fosse ficar uns 2 anos, mas você vê que a gente precisa disso, a gente precisa estar no meio, né, esse lance de se aposentar, isso aí foi criado pelo sistema, entendeu? O cara trabalha a vida inteira, entrega a sua saúde, entrega a sua vida, entrega tudo pro sistema. Quando ele se aposenta, ele tá doente. Aí ele tem que vender propriedade, ele tem que não sei o que para poder sobreviver. Mas se ele vem a falecer, a culpa é dele, entendeu? Então esse é o sistema e a gente tem que se manter ativo sempre, entendeu? Quando a gente fala que quanto mais velho, quando eu falo, né, quanto mais velho a gente tá, mais peso a gente tem que conseguir carregar, e a gente tem que carregar exercício de força, o peso, tal, pra gente ser forte, é isso. Entendeu?
Não quero mais sair desse desafio. Então, gente, outra coisa também, tava pensando muito nas coisas. E assim, ó, aproveitem mesmo o desafio sem mimimi no formato que ele tá, porque a gente... Porque, assim, eu penso em algumas possibilidades, eu e a Mimi também, de mentoria, enfim, mas assim, é muito, assim, vocês não têm noção do quão trabalhoso é montar uma turma, vender uma turma, trazer conteúdo novo pra turma e tal, e aí, cara, né? Então aproveitem o desafio no formato que ele tá, no valor que ele tá também, tá? Porque R$ 347 pelo que a gente entrega é uma coisa absurda, assim, né? Uma coisa que não tem nem... Tava falando com meu marido ontem também, ele falou assim, uma coisa que não tem nem precedente, gente. É, assim... E, né, outros projetos também que a gente, que a gente tem, que a gente pensa, com homens, por exemplo, né? Os homens, eles vêm muitas vezes pro desafio, participam ali junto com a mulherada, mas o formato que a gente tem é feminino, entendeu? Então eu tenho o projeto também, porque quando eu vim trabalhar com a Mimi só trabalhava com mulheres, aí eu acabei trazendo um pouco essa questão mais masculina, falando da testosterona. Então a gente tem um projeto de fazer um desafio só para homens, porque a gente sabe que o homem não gosta muito de ficar papeando, de ficar, né? São pouquíssimos, assim, que até participam e participam. Pouquíssimos. Geralmente eles ficam calados só para aproveitar o conteúdo, entendeu? E aí um conteúdo especialmente para eles, entendeu? Aí vai ser muito legal, né, gente? Testosterona, focado em aumentar a testosterona mesmo. E, cara... olha, tenho muitas ideias. E aí a gente fica pensando tanto que a gente não tem tempo, né? Imagina se eu ficar aqui no Instagram, tipo, 3 horas por dia, respondendo e tal, não sei o que, gente. Por isso que eu falo, não é maldade. Às vezes eu abro uma mensagem e tem uma pessoa literalmente pedindo socorro. Você fala, uau, há quanto tempo? Há 7 dias. Aí eu fico com aquela coisa, entendeu? Poxa, e aí, tá bem? Não sei o que, sabe? Mas eu não... E aí eu já disponibilizo o contato também, né? Principalmente para falar sobre o desafio, né, gente? Algo urgente também para falar, minhas pupilas sabem que no WhatsApp um pouquinho mais fácil. Eu respondo um dia, depois eu vou responder daqui a uns 10 dias, né? Porque tem uma fila de aí é exame chegando. Carla, olha aqui, não sei o que. Eu só fico assim, já olha, não sei o que. E é assim, entendeu, gente? Não tem como. Entende? E a gente fica, né? E a gente acaba... e eu acabo deixando de fazer várias... Vocês não têm noção de várias coisas. Dentro desse processo que a gente vive, eu tô em casa, eu consigo tomar sol, eu consigo não sei o que, mas eu deixo de fazer várias coisas que eu realmente queria Realmente queria, né? Para pensar no desafio, porque é um prazer enorme, né? Não tem nem... o que falar, né? Acreditem no processo, o desafio é perfeito, a cada dia aprendemos mais e colhemos os benefícios. Ai, amiga, obrigada. Obrigada, Celinha chegando, Ronaldo, dananã. Ok, deixa eu ver se tem mais algum comentário. No desafio eu consigo identificar quanto eu preciso comer de carne, qual é o meu nível de cetose? Uau, pergunta muito legal, hein, amiga? Adoro responder essas perguntas, Vivian. Vivian, no desafio você vai descobrir absolutamente tudo, tá? Até descobrir o seu nível de cetose ali naquele momento, né? Dependendo da tua alimentação, dependendo do... Mas não tem segredo, né? A gente fala sobre essa questão de quantidade, né? A gente pensa, né? Quanto eu preciso, quanto... A gente precisa usar muito a nossa percepção, né? A gente fala muito, como até saciar, entendeu? Sabe? Então, né? Só que eu acho mais importante ter uma proporção correta entre gordura e proteína, né? A carne gorda, e do que propriamente a quantidade, tá? Então eu preciso, né, pensar mais nisso, ok? Qual é o nível de cetose? A gente ensina no tópico jejum, aula completa sobre jejum. Na terceira semana a gente faz o jejum de 72 horas, quem estiver apto, quem quiser fazer, mas aí tem uma aula completa, inclusive medir a cetose, como medir, o que fazer e tal, tá? Então é tudo bem completo. O Desafio Sem Mimimi com certeza, vem com a gente, acessa o site, vê um pouquinho ali as informações. Qualquer lugar do site que vocês clicam, eu quero participar, eu quero, enfim, vai cair no meu WhatsApp, ok? Então é só aguardar um pouquinho que tô em live, né? Então
Aí eu não posso atender ainda, mas já já eu atendo, porque não tem secretária, sou eu mesmo. Ok. Eu sou homem e gosto do seu... Ai, obrigada, querido. Eu tô sempre falando, né? Eu adoro esses assuntos, adoro falar o quanto a testosterona do homem caiu vertiginosamente desde os anos 80 pra cá, né? Mas isso faz parte do plano mesmo, né, gente? Isso faz parte do plano, né? Eu acho que é um enfraquecimento de toda uma sociedade, né? Principalmente os homens. Por que será, né, gente? Então, obrigada, Ronald. Muito obrigada. Chegando agora, oi, Sarinha. Tudo bem, querida? A Carlinha está igual a um bom pedreiro, agenda sempre cheia. Ai, que bom. Ah, isso, amiga. Meu Deus do céu, olha, se eu for, se eu for contar tudo que... E é assim, uma correria, quando eu falo, que é porque a gente não tem mesmo, não tem. A gente fica fazendo tudo eu e Mimi, entendeu, gente? Então, assim, é muito legal. Como eu falei, eu gosto de ter essa autonomia. A gente já teve uma pessoa do marketing, duas, né? Uma delas a minha irmã depois acabou saindo, eu queria muito que ela ficasse, minha irmã é muito talentosa, mas ela tinha as coisas dela pra fazer. Também ela é, né, empresária, trabalha também prestando serviço, e a gente era muita demanda ali, então ela decidiu sair e tal. Mas eu gosto dessa coisa eu acho que me dá trabalho, ou tipo, outra pessoa fazer, me mandar, eu quero essa alteração, não, eu já faço ali, eu já quero fazer, eu acho que dá menos trabalho, sabe? Enfim, eu acabo ficando com mais trabalho, mas, né? E aí eu tenho que ficar dividindo isso, entende? Então eu tenho de procurar conteúdo pra colocar aqui pra cara. O negócio é doido. O negócio... Oi, Débora, tudo bem? Tudo bem, eu trabalho com banho e tosse e tem que agendar sim, porque eu sou muito... Ah, sim! Sim, né, amiga? Senão fica doida também, né? Eu queria ter mais, assim, organização de ter uma agenda e tal. A Mimi até me zoa, mas eu não tenho... Vou confessar pra vocês, gente. Eu sou uma... É tudo, né? Aí eu falo assim, não, é que eu continuo, né, humana. Ainda bem, ufa, né, gente? Vamos continuar assim. Tudo é IA, né? Tudo. E, enfim, mas é isso, já falei sobre os apocalipses, né, os apocalípticos, gente, fujam disso, tá, gente, às vezes a gente não precisa saber, às vezes a gente não tem que saber, sabe, eu gosto de saber das coisas, eu gosto de estar antenada, eu tô sempre, entendeu, vocês não têm noção, tá, quem me conhece sabe, então essa cabeça aqui fica o tempo inteiro, sabe, tipo, perguntando coisa aí, enfim. Mas, muitas vezes, esse bombardeamento, ser bombardeado de notícias, entende? Cara, acaba com a saúde. Então, a gente precisa decidir. Aí eu preferi confiar, né, no meu criador, falar assim, não. E aí fica tudo mais leve, entendeu? Porque eu não fico mais preocupada, porque tá tudo aí acontecendo, tá as coisas mais loucas, o mundo tá invertido, mas o que mudou lá atrás, né? Quando a gente vê a situação do próprio dilúvio, Sodoma e Gomorra, o que mudou, gente? É tudo uma bizarrice. A gente só tem que fugir disso. Estar no mundo, mas não ser do mundo, né? Para coisas que não interessam, né, gente? Então, tá? Quero fazer o desafio, mas não quero emagrecer. O que fazer? Vivian, olha só. Outra pergunta muito interessante da Vivian, que é muito pertinente, porque muitas pessoas também não querem, tá? E a gente tem uma live, tá lá no canal Sem Mimimi, falando, o título Não quero emagrecer, posso fazer a carnívora? Então, assim, o fato é que uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente precisa ter em mente por que a gente vai fazer a carnívora. Então, geralmente, as pessoas que vêm, Vivian, estão com muitos problemas intestinais. Só para contextualizar um pouquinho, tá? Doenças autoimunes, às vezes, né, coisas mais sérias, e estão ali buscando uma alternativa, e aí tem que restringir um pouquinho. E a gente pega vários pupilos com esse desafio também. A gente tem a Magda, que eu uso como exemplo, porque a Magda tem 72 anos, tá? E a Magda passou por um processo carnívoro muito sofrido, tá? Foram 3 anos. São 3 anos que ela tá na carnívora, começou praticamente com a gente. E 73 anos, tá? E ela muito magrinha. Então, imagina que ela emagreceu mais.
Aí, né? E aí, eu lembro que a gente ficou nessa e ela queria a remissão do Hashimoto, eu acho que e outros problemas também, né? Intestino super inflamado, a limpeza dos oxalatos dela foi, né? Lógico que ela estava usando os protocolos, ela estava tendo um caminho até mais suave, mas a gente teve muitas conversas e tirou coisa e colocou um vegetalzinho e não deu certo e colocou não sei. Hoje a Magda, ela ganhou peso, tá? Então tudo vai se estruturando. Só que o que eu quero dizer, Vivian, é que para vocês que perdem um pouquinho de peso com uma facilidade, é um desafio também. Por quê? Porque vocês vão perder 2, 3 quilos de inflamação. Por quê? Porque a carnívora, ela age no corpo de uma forma que ela limpa a célula. Para a célula trabalhar, para a mitocôndria trabalhar com glicose como fonte de energia, ela carrega água, tá? Mais que o dobro dela, né? 1 grama de glicose, 4 gramas de água. E aí? Aí a gente tem que perder esse líquido. Aí você vai perder o líquido inflamando. A gente começa a trabalhar o lance das linfas também, desobstruir as linfas, o toque no coração da linfa, e aí vai perdendo mais. Beleza, mas você tá alimentada. Então, a carnívora, de longe, é uma dieta de emagrecimento, entende? A gente come menos, porque a densidade nutricional é muito maior, tudo ali, né? Gordura, se você conseguir comer gordura, sacia muito, tá? Mas o carboidrato que dá essa inchada. Então, até a gente estabilizar o peso, você vê que eu não tenho, né? Eu não tô muito magra. A carnívora, eu entrei na carnívora com 50, em 6 meses eu tava com 57, 58. Então a carnívora me devolveu o que eu precisava. Então é isso que eu digo, a carnívora devolve o que você precisa. Mas primeiro tem uma adaptação. Primeiro, mas eu vou perder massa muscular, não sei o que. Quando emagrece, a pessoa tem essa impressão que perdeu massa muscular. Não. Tá perdendo inflamação primeiro, tá? O corpo, ele não consome massa muscular se não precisa. E aí você tem que saber também se você tem esse tanto de massa muscular aí, treinava antes, não. Então, sempre tô falando para um todo, não é só para você, tá, Vivian? Mas só para contextualizar um pouquinho aqui, que a gente trabalha muito com pessoas assim, tá? Mas que precisam curar as coisas e não vai ser colocando coisa, não vai ser, aí tem que passar pelas... Aí depois começa a dar aquela... Aí começa a treinar, aí a pessoa começa a tomar sol, aí é um conjunto de coisas, aí a coisa começa a fluir, tá bom? Mas qualquer pessoa pode fazer a carnívora, tá? Porque carne é comida de verdade no mais alto grau biológico de absorção de nutrientes e a gente pode viver comendo só carne, a gente não pode viver comendo só vegetal, por exemplo. A gente pode viver comendo só carne, né? Então isso já dá uma... Né? E a gente tá provando isso, né, gente? Que frase do sonho? Quero fazer carnívora, mas não quero... mas não quero emagrecer. Que frase do sonho, né, amiga? Porque mas a gente ouve isso, né? A gente ouve muito isso. E amiga, mas chega a ser, entendeu? Um desafio também. Tem gente que até para a carnívora por causa disso, porque tem tanto medo, né? De ficar tão aficionado nisso, mas tem umas pessoas que têm esse desafio de emagrecer. O povo tá robótico, programado mesmo, pois mesmo com o escândalo do coisa lá, continuam falando, não, mas amiga, isso não é, isso é ideológico, entendeu? Então assim, as pessoas não vão dar o braço a torcer, porque nós estamos errados, entendeu? É igual você falar... Nesses dias aí o cara que me mandou a mensagem falou, vocês ficam replicando coisa desses médicos aí que não seguem a OMS, não sei o que o cara escreveu pra mim, né? E aí você pensa nisso, você fala assim, gente, eles não vão. Ponto. Tá tudo aí, a verdade na cara, é por isso que eu falo, nós somos poucos. Da mesma forma que você teve acesso a essas informações que eu tive, outra pessoa tem, mas só se ela quiser. Então tem muita gente que fica frustrado. Falei pro meu tio pra ele fazer, porque ele tá com tal problema, mas ele não... Gente, 0,001% da minha família me segue. Ou faz alguma coisa que eu falo. Vocês acreditam? Então, assim, é isso, né? Vamos alinhar a expectativa. Eu não consigo comer muito, estou ficando...
Quanto tempo, Ronald, que você tá? Só pra entender. Entende, gente? Então, a gente precisa... Oi, queridas. Chegando Nutri, Rosa, Andréia, Suelen. Então, gente, falando de novo, tá? Se alguém quiser falar sobre o desafio, mandar uma mensagem urgente, pra mim, prefiram o WhatsApp, tá? Porque aqui tá complicado responder, ok, gente? Então, sempre tô falando isso pra, né, pessoal do YouTube. Também, gente, deixa o like aí, deixa o like, compartilha a live, porque a gente tá sem engajamento nenhum, tá? E as lives sobre óleo de rícino e sobre estamina estão no grupo, tá? Com links exclusivos, não está mais disponível, tá? Porque a gente fica também ali entregando ouro, né, gente? Né? E aí... aí a gente, né? Enfim. Aqui, Porangatu, em Goiás. Porangatu, que legal, Estevão. Bom dia, Nutri Rosa. Tá, o Ronald falou que não consegue comer muito, tá. Saber quanto tempo, né? Porque a gente vai, dentro desse processo de começo, a gente vai ajustando a saciedade, entendeu? Então, é muito importante, Cascavel, Paraná, uns 4... Ah, entendi. Eu acho que tá recente, Ronald, mas é preciso entender um monte de coisa, sabe? Tipo, enfim, daria pra entender tudo agora. O lance não tá com fome, não come, né? Se for comer, não vai conseguir comer muito, não vai conseguir, assim é uma dica boa de ir, né, ajustando a saciedade. Jejum, tá? Então não quer comer não tá com fome aquele horário ali habitual de comer, não vai conseguir comer legal, faz um jejum, estende um pouquinho mais, aguinha com sal, e aí você vai entendendo também a sua fome, né? Porque assim, a carnívora é adaptação total, né? A gente passa a vida fazendo outra coisa, né, gente? Tentei carnívora, mas tive que começar pela low carb. 3, 4 meses já tomei... isso aí. Aí tem gente que começa pela cetogênica. Acho que todos nós tivemos uma história assim, né? É difícil a gente pegar alguém que tá saindo da Carbolândia e vai direto, né? São poucas mensagens assim que eu recebo, geralmente do pessoal já num processo low carb, né? Então assim foi comigo, com a Mimi e todo mundo. Tô agora comendo rim bovino. Ai, rim bovino, gente. Rim bovino é maravilhoso para reflorestar o nosso intestino com a enzima DAO, né, gente? Que é a enzima que quebra a estamina, tá? Então, é o alimento que mais tem essa enzima. É o rim bovino, mas, né, manter uma dieta carnívora, você já vai recuperar isso rapidinho também. Minha mãe tem Alzheimer e o desafio sem mim poderia ajudá-la. Fiz uma consulta com o Peter, mas fiquei meio perdida em relação aos toques. Assim, Ronald, o desafio, a gente ensina do Peter praticamente o que ele disponibiliza, mas a gente foca muito no toque do coração da linfa, tá? Ponto. Então a gente não se aprofunda muito com, né? Até porque ele dá consulta também e tal. Aí você tem que perguntar pra ele as dúvidas que você tem quanto ao toque e tal. Alzheimer, dieta carnívora, né, querido? Lion... não sei, o desafio sem mimimi poderia... A gente traz um conteúdo muito rico de uma forma geral, né? Saúde e tal, falando sobre carnívora, e aí tem aula, por exemplo, tem aula sobre colesterol, ácido úrico, mas o problema dela é muito específico, né? Eu não sei o que o Peter orientou, mas se o seu dúvida for os toques, ou enfim, né, alguém interpretar, eu sugiro que fale com ele para ele esclarecer. Eu não sei se ele deu vídeo, né, para vocês fazerem e tal. Geralmente ele manda, né, acho que em vídeo, assim, o pessoal às vezes me fala, mas fala com ele. Aí ele deve ter sugerido algumas coisas, né, para ela fazer, para ela tomar, né, e aí, enfim, tá? Mas a gente foca no que a gente usa dele, né? O protocolo BSOX, a gente ensina, a gente faz, a gente fala, o shot dos campeões, o toque no coração da linfa, né? Então é isso que a gente foca, mas a gente foca em carnívora, entendeu? Então assim, eu não sei, aí você tem que avaliar, entra no site, me manda uma mensagem no WhatsApp. Qual o melhor sal no jejum?
Ah, e o Real Salt é excelente, iodado que não é tão bom assim, né, o iodo adicionado, né? Mas o Real Salt é um dos melhores do mundo, um dos mais puros. Sem iodo, carnívora 33 meses, eliminei 25 quilos. Pesava, olha, pesava 78, eliminou 25 quilos, pesava 78 quilos com 1,58. Cheguei a pesar 52 e mantendo o peso de 58 a 18 meses. Olha só, a Henriqueta maravilhosa, ela teve esse processo também, ela perdeu muito peso, né, amiga? E aí tinha que... E a carnívora faz isso, ela dá essa estabilizada, né, depois. Mas aí a pessoa tem que continuar, tem muita gente que... porque assim, ó, quando você tem... Por isso que o pessoal fit, né, esse pessoal aí do fisiculturismo, eles têm um fetiche tão grande por carboidratos, né, porque ele incha a célula, então dá aquela sensação de mais inchadinho. Na carnívora a gente nunca vai ser inchadinho, a verdade é essa. Tá, gente? A gente vai treinar bem, a gente vai conseguir ter músculo, mas pra eu sair daqui, ó, desse tamanho aqui, ó, que eu tô, e olha que eu treino bem há anos já, então por isso que eu falo pra vocês. Fiquem espertos, tá? Vou sair, gente, eu vou ficar treinando pra manter isso aqui, pra ter mais músculos. Talvez se eu treinar um pouquinho mais pesado, eu vou dar um pumpzinho a mais aqui. Não vai, gente, entendeu? É isso que a gente tem que alinhar expectativa. E o que eu quero dizer é o seguinte, que a gente nunca vai ser tão inchadinho com a carnívora, porque não tem água dentro da célula, não tem processo fermentativo no corpo, não tem não sei o que, entendeu? Então, gente, alinhar a expectativa. Por que, Vivian? Por que você quer fazer a carnívora? Para se curar de quê? Entende? Isso é mais forte do que preocupar, porque não vai ter desnutrição aí. Você vai ficar um pouquinho mais nossa, mas tá? Não tá. Tá super bem, entendeu? Tá comendo o que precisa, o que é necessário, então, entende? Então é só alinhar essas coisas aí na cabeça, ver qual que é o propósito, entendeu? Fábio Maia, Fábio querido, marido da... Ai, faz tanto tempo que eu não falo com ela, mas manda um beijo. Beijo pra vocês, espero que estejam bem. Oi, Carlinho, o desafio ainda é pelo Telegram? Sim, amiga, ainda é pelo Telegram. E mesmo processo, agora a gente tem da turma 25 pra cá, né? A série Câncer entrou no desafio Sem Mimimi, então a pessoa que entra, ela tem a série Câncer, tá? Então, e aí tem o grupo Esquenta e tem o grupo Desafio que a gente vai começar na segunda-feira. Oi, Carlinha, bom dia. Quero compartilhar com você uma foto que pode acontecer com o estômago sem desparasitação. Sei que sabe, pois eu sem tanto entendimento, alimentação puro industrializada. Uau, amiga, sim. Meu Deus do céu, o nível dos parasitas, eles são... Assim, a hora que você começa... Eu falo, né? A hora que você começa a estudar um negócio... Esses dias eu vi um vídeo, eu tava... fuçando lá, né? E aí um vídeo de uma operação de apêndice, quando a pessoa corta o apêndice, né? Sai um monte de oxiúros de dentro do apêndice, entendeu? Surreal, né, amiga? Compartilhar com você uma foto, tá? Mandou pra mim, aonde, amiga? Manda no Whats. Carlinha, quanto tempo de carnívora começo a desinflamar? Quanto tempo que você já faz a carnívora, amiga? Ângela começou a fazer a carnívora, amiga. Quanto tempo de carnívora? Qual que é a pergunta? É pra você? É pra alguém que não faz a carnívora e vai começar? Só me fala aqui. 100 dias de carnívora, eliminei 18 quilos. Emagrecimento é bônus devido ao tamanho da informação que adquiri durante a vida, da inflamação que adquiri durante a vida. Amiga, pupila. Gente, a gente tem uma live com a Jéssica, acho que foi a última live que a gente fez com pupila, né? E, cara, só assistam. As outras também, né? Porque a gente teve com a... Nossa... Na low carb carnívora, qual vegetais, frutas é bom fora abacate? Carnívora nenhum, né, amiga? Na low carb, vegetais prefira
carnívora estrita, eu falo, né? Tem a carnívora flexível, tem carnívora sei lá o que, tem, né? Enfim, mas fora o abacate dá meio que gases, tá? Ele fermenta bastante. Mas prefira os vegetais debaixo da terra, tá? Um pouquinho melhores. Entendi, Carlinha. Beijo, amiga. Vai tranquila. Come carne. 100 dias, ok. Deixa eu ver se tem mais alguma. Carlinha, quanto tempo de carnívoro eu começo a desinflamar? Amiga, um mês que comecei e me sinto Amiga, você acha que pode ser um mês que comecei, mas sinto dores no estômago, muitos gases e barriga. Uau, amiga, isso pode ser normal. A gente tem até uma aulinha no desafio que chama assim, ó, comecei a carnívora e sinto a barriga inchada. O que fazer? Mas, amiga, não tenho muito tempo, assim, pra gente falar sobre... A gente tem a live sobre estamina, que eu não sei se você assistiu, mas tá no desafio também. Você já participou, né, amiga, se eu não me engano? Só me corrija se eu estiver errada. E se não participou, tá na hora, né, amiga? Pra não ficar sozinha aí nesse processo aí né? Enfim, aí eu precisaria saber de um monte de coisa. Aquela coisa, né, que você sabe, enfim. Mas vem pro desafio, amiga. Não perca tempo. E, basicamente, é isso, tá? Tem alguns processos que as pessoas passam diferente, tá? Então, tem gente... Não, mas vou participar urgente. Vamos, amiga, manda... você nunca participou? Me manda mensagem. Manda o WhatsApp, tá? E aí, vai ser muito bom pra você, um mês de carnívoro até que enfim, né, amiga? Começou, né? Que eu sei que eu já te vejo aqui há um tempo no Instagram, né? Não lembro lá no... Porque a foto... Não sei se a foto é igual, mas tudo bem, tá? Porque a cabecinha aqui, às vezes, gente... Por favor, né? É muita gente, né? Então, me ajuda aí. Mas, basicamente, é isso, tá? Tem muitas coisas que podem acontecer dentro do processo carnívoro. Porque, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Porque foram muitos anos fazendo a mesma coisa, tá? Comendo a mesma coisa, tá? Quantas pessoas eu pego? Ontem mesmo, tava chegando uma. Tá na hora. Hoje Andessi, celular descarregou e vim pelo outro. Obrigada, Caroline. E aí, gente, a gente precisa entender isso, né? Cada corpo tem a sua história, cada corpo fez as suas cirurgias, retirou órgãos, tem aderência, eu falo isso sempre, né, gente? A gente tem que ser o mais forte possível, a gente tem que procurar ser o mais forte possível. Mas a gente não sabe. Eu tenho, por exemplo, umas situações que eu falo, né? Sempre que eu identifico alguém, por exemplo, mesmo no processo carnívoro, 6 meses, 3 meses, ainda faz um exame, ainda tá com a inflamação ali um pouquinho, o que pode estar inflamando, né? Então, a gente precisa ver tudo que a gente tem ao nosso redor. Eu tenho 4 dentes do siso que foram retirados há 15 anos atrás. Quando o cara retirou esse de baixo aqui, eu fiquei 6 meses com o meu rosto sem poder mexer, porque ele foi tava tão pra dentro o dente, né? E eu fiquei assim, entendeu? Agora imagina, eu nunca fiz exame pra saber se esses dentes aqui tem captação. Esses dias eu tava com uma dorzinha aqui, ó, e a gente não entende muito, né? Mas, total, entendeu? Então a gente tem que ver todas as coisas, o porquê das coisas, por que a gente tá vivendo aquilo, por que né, que aquilo tá acontecendo. Aí o pessoal começa a se comparar, né? Mas porque aquela pessoa ali não aconteceu, aquela pessoa ali, entendeu? E eu falo que é pra isso que o grupo existe, né? Então, pra ajudar a passar por esses processos. Aí a pessoa consegue, pá, ela passa. Aí daqui a pouco ela tá bem, uau, nossa, achei que eu... Porque tem um processo de parasita também, tem um processo de limpeza. Quando a gente tá limpando, a carnívora, ela deixa o corpo no modo limpeza. Por isso que eu falo. Tem que ter essa paciência e, às vezes, é muito bom ter um acompanhamento. Eu me distraí agora, que eu tô... Cachorro, vizinho. Mas eu tô com... E aí a gente precisa ter essa paciência. Aí eu tava falando, né, no WhatsApp. A minha cachorra tá louca. Amor, chama ela, por favor. O pai foi dar uma bronca.
Mas é assim mesmo. E aí ontem entrou em contato uma nova pupila, a gente tá conversando. Ontem não, já tem uns dias, ela é uma seguidora aqui, ela é nutri também, e eu quero dar esse exemplo porque eu falo isso em todas as lives, principalmente as nossas lives com as nossas pupilas, né? Aí a pessoa vem com o intestino super inflamado, super inflamada, aí tem refluxo, aí não sei o que, beleza. Mas continua comendo um monte de coisinha. Aí achando que tá, né, ali, né? Ah, não, porque eu como isso, óleo de coco com... Gente, eu não tô falando do óleo de coco em si, eu tô falando das coisas a mais. Quando a gente quer desinflamar, quando a gente quer limpar, a gente tira tudo. A gente fica só com bife, praticamente. Ah, tudo? É, porque daí você consegue... A Miji tá brava, tá ali, porque aparece uma moto, aparece alguma coisa, meu Deus do céu, esses cachorros aqui, eles acham que eles são os donos da rua. E aí... Bastou um assobio do pai. Ele tá ali fazendo um... Aí eu falo assim, tira tudo. É a única coisa que eu falo. A pessoa me conta aquela história da vida, tudo que tem, tudo que deu no exame. Aí teve uma outra pupila que entrou em contato também. Estou sendo acompanhada por um profissional. Aí a gente já fica mais também com aquela coisa. Olha, se você está sendo acompanhada também, então assim, não vou também, né? Enfim, mas a gente tem esse projeto aqui que principalmente você tem que limpar a dieta, né? Mas a pessoa tá ali comendo um monte de coisinha. Ah, tô com o meu intestino inflamado. Ela falou assim, mas aí o cara lá falou que era pra eu fazer um exame que custa, sei lá, 2.000 e poucos reais e tal, um exame de fezes lá pra saber da flora intestinal, pra saber exatamente o problema que eu tenho. Aí a gente fala, aí eu tenho que falar, né? Pô, mas você não sabe que tem algum problema? Intestino inflamado, refluxo, dor na vesícula, agora vai fazer exame para pedra, não sabe que tem alguma coisa errada? O que você come? Ah, eu como isso. Achando que tá fazendo certo, entendeu? Este é o grande problema, a gente simplifica as coisas. Eu não sou nada, gente. Sou estudante de nutrição, tá? Mas eu sei o que eu tô falando. A gente simplifica as coisas. Tira tudo. Conheça o seu corpo, saiba do que ele é capaz. E ele é capaz de muita coisa para se curar. A gente só tem que deixar de atrapalhar, entendeu? Ah, mas eu posso fazer a carnívora tomando tal suplemento, tomando hormônio. Gente, jamais a gente vai tirar qualquer coisa que algum profissional. Não, continue tomando. Carnívora não interfere em nada, tá? Você vai começar agora o seu processo real de limpeza e tal. Depois você vai pensando se você precisa disso, se você... Aí a gente tem que tomar as decisões. Eu acho que é para isso que o desafio existe também. Para ajudar a gente a pegar a nossa vida de volta. Porque eu jamais quero entregar minha saúde para alguém. Por isso que eu sou tão aficionada em saber de tudo, em pesquisar, em estudar, em ler. Entendeu? Porque eu sei que as pessoas não sabem nada do que estão fazendo. Entendeu, gente? Então, fiquem espertos. Tá? Então é por isso, né? E por isso que eu falo, a maior revolução da vida que a gente pode fazer na vida é ser dono da nossa própria saúde. Aí você deixa o sistema de lado. Quer precisar da medicina? Algo real, algo urgência, algo serve sim. Não tô falando que não. E quando eu falo aqui, às vezes algumas pessoas ficam revoltadas porque a gente viveu isso. Quando eu falo aqui, por exemplo, o Dr. Lai Ribeiro, eu respeito pra caramba. Beleza, um profissional, um médico. Mas hoje eu concordo com 30% do que ele fala. Isso eu não posso falar. Porque o cara é médico. Não tenho raiva dele, eu tenho raiva de mim. De ter seguido tantas coisas durante tantos anos. Sem resultado nenhum. Mandei para uma amiga a live da Jéssica, porque ela também tem vários problemas de saúde. Ela assistiu e falou simplesmente, ela não tinha nada a perder, mas eu não consigo viver só de carne. É exatamente isso. Escolhas, exatamente isso, gente. Chega a ser frustrante? É. Mas hoje eu já fico meio blindada quanto a isso, porque eu já não tenho... mais assim, eu nem gosto, assim, quando a gente encontra amigos, eu sei que vai rolar o papo. Aí tô lá eu falando de novo. Aí meu marido já olha pra mim assim. Mas eu odeio ficar dando palestra, ficar falando, não, vê lá uma live. Agora eu falo isso pras pessoas, as pessoas estão comigo e tal. Ah, mas como é que é? Não sei o que. Ah, não tenho tempo mesmo.
Minha live tá ali, meu conteúdo está ali. Entendeu? É isso que vocês têm que fazer. É isso que a menina, é isso que a Maria fez, né? Mandou a live, ok, beleza, mas não era o momento, né? Nada tocou ali, tipo, né? Eu não consigo viver só de carne, mas consegue viver só de donut. Ah! Com certeza, né, amiga? Né? Igual a minha pupila ontem falando pra mim, né? Não vou falar nomes aqui, né? Falando pra mim assim. Ela tá aqui, ó, assistindo essa live. Ah, mas sabe que eu nunca tomei o CD. Eu não vou falar tudo, tá, gente? Sabe que eu nunca tomei o CD por medo, assim? Aí eu falei assim, meu Deus do céu, vocês tomam paracetamol, nimesulida, um monte de coisa. Né, amiga? Então, mas o que eu falei? Brincadeiras à parte sobre isso. Porque ela tá com uma questão de limpar, de limpeza né, da nossa querida, tá? Então, teve alguns problemas aí pós, né? Começou a rolar umas coisas. E ela tá, né, buscando essa limpeza. Eu sugeri o CD, né? Mas ela não tomou até hoje, ela chegou a comprar. Eu falei, meu Deus do céu. É isso aí, gente. Você chega lá no Google, coloca lá, o Google fala que é água sanitária. Então, assim, o que pensar, né? Então, tudo que... Ah, olha ela aí, ó. Verdade, amiga, tem toda a razão. ela já tá aqui se entregando, eu não ia falar que foi ela. Mas tudo bem. E aí, ele é uma coisa doida, né? Se você tá precisando... e a gente tem tudo lá sobre, né? E-books, livros, tudo no grupo Série Câncer, tá? Porque tem um tópico lá destinado a isso, limpeza né? E, gente, por favor, busquem isso, tá? Busquem se... Tá? Vocês não sabem o quão sério é isso, ok? Dieta certa, limpeza do corpo, tá? Da alma. Tá, gente? E aí... Eu falei assim, não, mas dever de casa pra você. E-book, livro, pesquisa, tem vídeo, tem não sei o que. Passei o perfil aqui de um cara que fala só disso e tal, né? Apesar de que tem tudo lá também, pra ficar mais segura. Mas a gente precisa ter isso, tá? Em mente. Então, não adianta deliberadamente, igual o pessoal, quero falar uma coisa importante também, igual o pessoal às vezes tem, sai lá do desafio, aprende algumas coisas e não sei o que, parece que quer, né? Aí daqui a pouco só fica mandando mensagem pra mim. Ai, Carla, sabe o que é? Eu tenho uma tia aqui que ela tá me perguntando se ela pode tomar ivermectina com albendazol hoje, porque não sei o que. Cara, não façam isso, gente. Não façam isso. Deem um caminho pra pessoa. Hoje, estudando mais sobre o corpo, sobre parasitas, e a gente está em constantemente estudo. O que eu trouxe no desafio Turma 35? Já um protocolo de desparasitação diferente. O que eu acho importante para vocês que estão começando a fazer a desparasitação agora. A gente começou a fazer com um desparasitante, ok, tal, lidou com essa coisa de limpeza do corpo, mas isso tem que ser menos sofrido pro corpo. E aí eu trouxe todo um protocolo antes, porque a gente precisa limpar o corpo, precisa descarregar isso, porque os parasitas, eles têm muita coisa ruim, né? Eles têm metais pesados, eles se alimentam muito de metais pesados, né? E dos nossos próprios metais, né? Suplementação, inclusive, ferro e tal. E aí solta essa carga no nosso, entendeu? Então, assim, por isso que eu trouxe... Então, assim, a pessoa tem que passar por esse processo. Não adianta vocês que estão passando agora, ou que estão fazendo agora e tal, porque a gente também tem essa responsabilidade, né? Igual uma vez a minha mãe estava passando para minha tia, para uma tia minha com CA e passando para ela OX e não sei o que, uma outra tia minha ficou brava, falou assim, ah, mas você pode... Aí eu falei assim, mãe, para! Como é que você vai indicar uma coisa para alguém com uma doença grave, acontece alguma coisa, a culpa vai ser sua, porque tomou umas gotinhas de OX, entendeu? E aí? Não se comprometam, gente. Se vocês não têm a total certeza, tal, se não, começa a se alimentar melhor, dá essa sugestão. Não, a pessoa já quer resolver tudo com desparasitante. Agora ela tá vendo o parente doente, todo inflamado. Não, pode tomar tal coisa, Carla, não sei o quê. Aí quer que eu responda, mas, gente, eu não posso. Eu tenho 2 mensagens terroristas no meu WhatsApp, que eu não sei mais quando que é cilada, quando que não é, quando que... Entendeu? Eu só fico tomando cuidado hoje. A pessoa me faz umas perguntas sérias.
no Whats, por exemplo, eu tenho que responder com toda a reticência, sabe? Eu não posso mais responder assim na paulada como eu fazia antes. Faço no desafio, beleza, a gente, né, lá a gente tem uma maior liberdade, mas é muito complicado. Porque a gente se prejudica. E a pessoa ali, né, de repente ela manda uma mensagem, falou, ó, tô mandando esse print aqui pro advogado, tô não sei o quê. Você fica, né? Então, gente, tem muito valor ao que a gente faz, ao conteúdo que a gente tem aqui ainda, porque a gente fica constantemente na corda bamba, porque eu quero também falar sobre as coisas, porque eu sou isso, né? Eu sou de falar, mas eu não posso. Olha só que tristeza, né? Não poder falar o que a gente pensa. Complicado, né, amiga Sam? Sam chegando aí, exatamente. Então a gente fica constantemente correndo risco e pra quê? O meu produto custa R$347, gente. R$99 pra veteranos. Você acha que eu tô ficando rica com isso? Minha consulta não é R$1.400 que você tem direito a uma... E quando não vale a pena, dói pra caramba, né? Teve uma amiga ontem que tava falando isso. Mas às vezes a pessoa precisa, né, de um diploma, de uma coisa, depois vem vários, né, vários vêm pra mim com os seus laudos médicos. Carla, o que você acha disso? Porque eu fui me consultar e agora ela falou isso. Ah, ela não é tão carnívora assim, ah, ela não é não sei o que e tal. E o que eu posso fazer? Entendeu? Então a gente fica ainda, ó, pequenininho, porque tem gente que não confia mesmo. Por isso que eu tô atrás desse... canudo, né? É o único interesse. Um pouquinho mais respeitada, né? Aí o bicho vai pegar. Aproveitem, Carla. Porque para falar comigo depois vai ser, né? E é um valor baixíssimo para o que o desafio entrega. É mesmo, amiga. A gente tem o grupo Esquenta com mais de 70 aulas. Ah, tem um grupo para iniciante. O grupo Esquenta, você já começa ali pelo grupo Esquenta. Com um monte de aula legal, um monte de coisa. Grupo Série Câncer de presente, o que tem ali é imensurável. Imensurável. Sem precedente. Quem conhece aquelas informações ali, conhece, porque, né? Grupo Desafio. Aí são 21 dias com conteúdo diário. Vocês não têm noção. Cara, R$347 para você ser dono da sua própria vida, da sua própria saúde, para você aprender tudo. Ah, mas eu não tenho tempo de ver. Ah, ninguém tem tempo. Mas a gente precisa fazer o que tem que ser feito. Em algum momento. Em algum momento a gente precisa começar a fazer as coisas sem ser no modo robotizado. Fazer as coisas porque a gente realmente entendeu o porquê fazer. Essa é a minha luta. Isso é uma das coisas que me deixa mais triste com as pessoas. Hoje em dia, né? Grande parte delas, esse modo robotizado. Ah, eu quero fazer isso, manda que eu faço e tal. Não é assim, gente. Cada pessoa é uma pessoa. Cada corpo é um corpo. Vai passar por coisas diferentes. Mas a carnívora é para todos. Nem todos são para carnívora, né? Ontem a Cirlei mandou para mim o título de uma live do FUC, eu acho, né? A carnívora não é para covardes. Não é. Tem que ter muita coragem. Tem que ter muita coragem pra fazer o que tem que ser feito, que é comer sua carne. Não é que é ter coragem, né? Mas é uma coisa estranha pra todo mundo, é uma coisa que todo mundo vai criticar e você vai ter que lidar com o seu meio social. Aí é outra coisa. Eu não tinha tempo, aí tive que ter tempo para cuidar da doença. É isso aí. Ah, quantas pessoas que falam pra mim e o que eu respondo? Ninguém tem tempo. Ninguém. É cruel? É cruel. Eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Eu sei as responsabilidades que eu tenho. E dentro desse trabalho que eu tenho, a responsabilidade é tão grande que a gente fala assim, a gente não consegue. Eu vou ver agora, nesse final de ano, se eu consigo tirar uma semana de férias sem celular. Porque mesmo a gente de férias, pô, tô lá na praia, aí manda pra mim uma pupila, Carla, minha filha tá com 40 graus de febre, o que eu faço, não sei o que. Pô, eu não vou responder a pessoa com as dicas que eu tenho, a ajuda que eu posso dar, entendeu? Então não tem férias. O pessoal sabe.
Férias seria só o dia que eu conseguir largar o celular. Eu vou fazer isso, vai ser. Eu já tava até pensando ontem, assim, nossa, mas e se. Não, o mundo não acaba. O mundo não tá nem aí pra gente. Tanto que a gente morre, daqui a 2 dias já tá todo mundo seguindo a vida. É cruel, mas é a verdade. Entendeu? A verdade absoluta. Então você que não se cuide não, você que fique se anulando por causa dos outros. É lógico que, né, gente, vamos dar, né, as devidas proporções. A gente tem família, eu sei que tem muitas mulheres, muitos homens também, que, ó, batalha pra cuidar das suas famílias. E o tempo fica escasso mesmo. Mas quando a gente não tem organização, fica pior. Quando a gente está se alimentando mal, fica pior. Essa é a verdade. Entendeu? Quando você está se alimentando bem, por mais que você tenha uma rotina complicada, você aguenta o tranco. Eu aguento na minha mente tudo. É uma loucura. Uma loucura. O pessoal sabe. Fazer grupo, atender o pessoal, ler exame, tranquilizar pupilos, explicar como é que funciona. É punk. Mas eu adoro. A minha irmã gêmea não faria isso, pra vocês terem uma ideia. Isso eu falo dos dons que as pessoas têm, das coisas que elas precisam criar. Cada um tem o seu. O meu é esse. Muito tempo atrás eu jamais imaginei que eu pudesse fazer isso. Mas já era falar. Porque eu tive gagueira, né, gente? Então vocês sabem. Minha infância inteira, adolescência inteira, praticamente. Até os 17, 18 anos ainda era bem... depois eu faço uma live só sobre isso, pra ajudar meus amigos que têm esses probleminhas. Entende? Então, assim, basicamente é isso. Só que me dá prazer, tá, né? Por isso que eu não entro em star, burnout, não sei o que. Às vezes eu brinco com meu marido, estou com burnout. Ele fala, vá. Mas gente, às vezes dá uma coisa assim. A Jéssica, esses tempos, a última live que a gente fez, né? Ela relatou burnout e tal, foi essa coisa toda. Mas tem muito mais a ver com desnutrição, dor, estar doente. Eu acho que vem tudo, né? E junta tudo e deram essa palavra. Mas às vezes eu brinco, eu falo assim, aí ele fala, calma, para, fica aqui um pouquinho comigo. Olha só que loucura. Vamos assistir esse filme, eu não consigo parar pra ver. Sabe? Parar assim. Parece que eu tô tendo que fazer Aí eu tenho que respirar, eu tenho que pensar. Aí é um exercício a ser feito. Você tem que respirar, não, você não vai salvar o mundo, você não vai conseguir resolver, você não precisa ficar olhando o celular toda hora. Amiga, cheguei agora, estava na academia, vou assistir depois início, mas eu quero compartilhar um pouco do tempo que estou na restrita carnívora, como mudou muito a minha saúde. Essa foi uma pupila também que veio toda cheia de receitinhas, né, amiga? Eu tirei tudo. Eu sou muito má, gente, eu sou muito má. Mas tudo bem, tudo bem. Verdade pura, Fran. Maravilhosa, amiga. Fato, amiga, estou na carnívora estrita faz 7 meses e com vocês também. A carnívora estrita me curou e mudou a minha vida. Pois é, gente. Pois é. Quando eu falo, vocês não acreditam, né? Mas quando você limpa, quando você faz exatamente o que tem que ser feito, você entende o que eu falo. Entendeu? E eu sempre vou bater nessa tecla, sempre, tá todo mundo aí querendo se encher de coisa, querendo ter a dietinha, não sei o que, querendo não sei o que. Eu falo na lata, é por isso que eu falei, por isso que ninguém chama a gente pra fazer live. Vocês já perceberam isso? Assim, ó, vou chamar aqui Carla e a Miriam do Desafio Sem Mimimi, porque elas estão curando um monte de gente, e esse assunto não... Entendeu? A gente ama a galera e tal, vem, né? Por isso que a gente dá muita prioridade para os nossos pupilos, aquele profissional que ainda faz um pouquinho de diferença e tal, né? Mas, né, amiga, verdade, né? E a gente se mantém no mesmo propósito. Por isso que o desafio, cresceu, nossa, não. Nem que a gente tá no underground mesmo, né? Sem patrocinado, sem... enfim, e
E a gente, né? É isso, a gente faz porque a gente gosta. É isso que eu falo que deve ser aproveitado, que deve ser valorizado, que deve ser... Porque eu tô aqui, ó, fazendo um trabalho de formiguinha. Pouquíssimo engajamento, a gente fala de uma coisa que... Pra vocês terem uma ideia, gente, todos os meus seguidores, eles são orgânicos. Então, quando eu coloco um Reels, alguma coisa que às vezes viraliza um pouquinho, vem mais seguidor. Eu jamais comprei, jamais, né? Enfim. E os meus stories, eles tinham uma média antes de 700, 1000 visualizações, né? E hoje eu tenho 200 visualizações. E aí? Como é que trabalha assim? Como é que... Entendeu? Então você vê que aí cada bloqueio que a gente tem, igual que eu postei, diminui um pouquinho mais, entendeu? Aí você fala assim, caramba, mas é isso que a gente tem, né? E a gente já tentou fazer, tava até relembrando ontem, que a gente já tentou fazer um patrocinado na época para os nossos e-books, e foi uma coisa que bombou muito, mas todo o dinheiro que a gente ganhou, a gente pagou pro Facebook. Que loucura, né? Mas é isso, gente. Vale a pena? Não. Ficar, ai, mídia, ai, não sei o que, não, gente. Aqui a gente faz o que a gente... Eu deixei um monte que agora é tudo nas canetas. Ah, isso aí. Ok. Carlinha, ontem me recordei que fiz a dieta do piloto. Que dieta do piloto é essa, amiga? Pelo amor de Deus, essa eu nunca ouvi falar, dieta do piloto. Ah, eu deixei de seguir um monte, que agora é tudo nas... Sim, gente, ontem eu tava até vendo um post de um médico que eu gostava muito, que tava sumido, que voltou agora, o Dr. Vitor Azini. E ontem eu tive uma decepção, assim, partiu meu coração, ele falando bem das canetas, né? E aí é isso, gente, é muita gente. Não posso falar porque eu quase já fui processada por um médico também. E foi punk isso aí. Mas, gente, é muito, 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 muito. Assim. Cara, tem um diploma pra quê? Pra não ganhar dinheiro? Medicina? Ah, gente. Por isso, ó, abra o olho, gente. Abrem o olho. Andréia. Oi, que lindona. Andréia. Ai, que linda, que linda. Um dia eu compartilhei o Reels da Andréia, eu vi que tinha até uma mensagem dela e eu tava falando até agora, Andréia, meu Deus do céu, eu tô assim, louca porque eu não consigo abrir as mensagens aqui. Quando eu vou ver, já tá... E aí tinha uma mensagem sua, não sei o que era, devia ser um Reels, né? Depois eu vou procurar lá, mas você faz tantas coisas maravilhosas e canta tão bem. E, né, até compartilhei você com a sua filha, né? Muito bom ter você aqui. Bem-vinda. Varredura, isso aí, amiga, eu também fiz uma varredura. Eu também fiz, já faz tempo, gente, já faz tempo. Às vezes o pessoal me manda, pessoal dos antigos lá, quando a gente seguia 4 anos atrás e tal. Eu falo, gente, já não vejo faz muito tempo. Porque não foi ficando no caminho mesmo, né? A partir do que a gente estava buscando, né? Eu lembro que eu, quando eu entrei nesse meio carnívoro, 4 anos atrás, eu conheci muita gente, né? A pessoa da tribo carnívora, a Alessa, a King, enfim, todo esse mundo, né? E a gente começa a consumir o conteúdo, aí eu vi uma live onde você vê coisas mais ali, né? Que você consegue pegar bem. Aí a Nutri Carnívora falava, mas eu reponho hormônio, não sei o que. Eu falava, já vou deixar de lado, porque eu tô querendo fugir disso, então eu não vou seguir. Tá. Aí a gente vai categorizando, né? E tem esse povo aí carnívoro que é mais evolucionista também, isso me irrita um pouco. Enfim, mas cada um tem o direito de acreditar no que quiser, né? Mas aí eu já deixo, entendeu? Tipo, não é minha vibe, não é... Ok, eu vou, né? Carnívora que usa botox, aí eu já deixo de seguir também, aí, né? Porque não é o que a gente busca, né? Então a gente precisa se alinhar ali com o que a gente busca, verdade. O bom aqui no desafio, conhecemos amigos que pensam igual. Exatamente, a gente consegue juntar pessoas, né? A gente consegue juntar ali, e isso é muito legal. Eu acho que esse sistema que a gente criou do desafio, de conversar com as pessoas, é uma coisa incrível, né? Porque você consegue conversar antes, você consegue saber exatamente o que a pessoa busca, se o desafio é pra ela. Se tem gente que eu falo assim, amiga, não compra, porque não é, entendeu? Agora não é pra você não vai
conseguir se tal, e eu não vou conseguir te dar atenção aqui do jeito que você quer. A pessoa quer praticamente uma mentoria, né? Ah, não tem tempo, não tem, não sei o que, não. Não, então não é. Porque eu também não tenho tempo, entendeu? Então, se for pra eu ficar aqui te dando toda, né? Eu faço isso muito, vocês sabem disso, tá, gente? Tá? Meu WhatsApp lá cheio, tá? Mas às vezes eu tenho que dar uma cortadinha, porque senão, né? Senão a gente fica doido. Vamos nos fortalecendo. Vi um carnívoro esses dias abrir uma live comendo uma Oi, eu vou colocar uma publicação muito interessante de uma médica gringa, e ela tá falando coisas interessantíssimas nos cards, eu vou traduzir, né, certinho, falando sobre o Paul Saladino, né, o Paul com a dieta animal-based, baseado em animais. Aí você tem frutas também, mas enfim, tá. E aí, por que que essa dieta não é viável para o grande, né, que seria uma selva, né, que não é viável, cara, fantástico, poxa, vocês vão ver, tá? Então, uma coisa é o Paul, só pra vocês entenderem um pouquinho, né, uma coisa é o Paul com todo o gasto calórico dele, comendo lá aquelas coisas, se enchendo de leite, assim, e você que tá precisando, que tá todo inflamado, que tá precisando perder peso, que tá, né? Então, é muito legal. Carlinha, consigo entrar no desafio dia 10? Não, amiga, já manda o WhatsApp pra mim, tá? Já manda o WhatsApp pra mim pra eu lembrar, mas super tranquilo, tá? Pode ficar tranquilo, é nóis, amiga. Eu amo o desafio e quero estar sempre. Ah, gente, tem umas pupilas que elas estão ali, né? Sempre. A Henriqueta, Magda, Bel, maravilhosa. A Maria também já tá umas 15 turmas com a gente, a Celsa, Claudete, não fala nada, Claudete, mas desde a turma 13, Sam, maravilhosa, gente, a gente tá em todas, né, olha só aqui, Rose, voltou agora, Rose tá uma turma assim, uma não, e tem algumas que ficam ali, né, tipo, é muito legal. Ritinha, que agora também entrou pra turma dos, né, a tranquilidade de estar com pessoas que falam a mesma língua, exatamente, é uma coisa impressionante, né, a gente consegue, eu consigo selecionar isso muito bem, né, consigo selecionar, graças a Deus, tentando entender ali, fazendo ali aquela anamnese, conhecendo a pessoa, né, eu acho que isso é super importante até para criar um grupo saudável realmente, porque tem muita gente ali, né, Rita, que sofre muito, né, muito, então assim... Tudo tem que ter muito cuidado. Sofre mesmo de depressão, tem gente vindo, assim, de processos doloridíssimos, tá? Vou te mandar a dieta do piloto no WhatsApp pra você rir um pouco. Ai, meu Deus. Oi, Mel. Maravilhosa também. Pupila. Combinado. Nadilene Hair Dress. Que legal, Nadilene. Prazer em falar com você, amiga. Me confirma se tem o site aqui. Entra no site e clica no Quero Participar, você vai direto lá pro meu WhatsApp, daqui a pouco eu respondo lá, tá? É bem facinho, só me confirmem, gente, se vocês estão vendo aqui o site do desafio, porque senão eu coloco ele aqui, tá? Fiz o desafio em novembro, e desde então já se foram 15 quilos, Dani, amiga, que maravilha, olha só, gente, meu Deus do céu. 15 quilos. Volte, amiga, volte para essa turma agora. Nos amo, amiga Bel. Mel, maravilhosa. A Mel tem uma história muito legal. A Mel já indicou vários alunos pra gente. E teve uma que a Mel deu de presente agora. Deixa eu lembrar o nome, gente. Alineia. Participou da turma 36, 37, 35. E aí a Mel mora fora do país, veio com o marido dela. Pra casa da Alineia, né, que é familiar dela, enfim. E a Alineia falou lá no grupo que quando eles chegaram, ela encheu a casa de pão, carboidrato, das coisas mais gostosas. E a Mel chegou e falou, não, a gente quer bifes, a gente quer carne. Muito bom, gente, essas histórias. Gildilene, bom dia, querida. A insulina foi de 25 para 4. Uau, amiga. Uau, amiga. É isso aí. É isso aí. Maravilha. É isso que a carnívora proporciona, né, gente? Quando falam assim, vocês são radicais, vocês são... Gente, se a gente não for radical com a gente mesmo, em alguma hora a gente vai ter que ser radical, né? A gente vai ter que
Ai, gente, eu dou risada, mas falando igual aquela outra lá, como é que é o nome dela? Falou na época da pandemia que a gente ia ter que ficar em casa, que o choro era livre. Eu falo pra você também, mimizento, que acha que a gente é radical, o choro é livre. Ai, gente, essa história, né, do Fauci, eu só quero comentar uma coisa, que eu vivi muito, né, isso. Eu tava no olho do furacão, né, ajudando as pessoas a conseguir atestado, alertando, e sendo bloqueada, e sendo odiada pela família toda, e assim, fazendo um escarcéu, assim, vocês não têm noção. A gente estava em casa, né? Então ali eu fui descarregando tudo, né? E que a minha página, pá, deu um boom assim, né? E aí, gente, o Fauci, pra quem conhece a história dele, então ele tá aí, lógico, metido com o flango flito, né? E lá atrás, ele tá bem no olho do furacão da história da AIDS, e ele tá bem no olho do furacão na história do câncer, né? Como é que foi instituído o tratamento, como é que eles decidiram que ia ser esse tratamento e tal. Então ele tá nos três, gente, vocês não têm noção. O que esse homem é capaz, vocês não têm noção. Mas não vou ficar falando muita coisa aqui, né? Mas é muito louco tá vendo tudo isso, sabe? Tipo, a gente que tava lá. E aí eu tenho que ficar um pouco mais caladinha também, porque essa página tem um outro foco, né? E eu não tenho outra página, então... Mas também não quero mais ficar falando disso, já postei umas coisas aí sobre ele, beleza? Mas a verdade tá aí e pra quem quer, né? Porque tem muitos que, né, também não querem, né, gente? Então, basicamente é isso. Então eu falei pra vocês fugirem de notícias apocalípticas, orem, confiem na palavra, né, gente? Porque ela fala exatamente o que tá acontecendo, o que vai acontecer, né? Tem uma pergunta aqui no... Passei 2 vezes óleo de rícino e percebi que o meu fígado ficou mal. Vá de selva. Uau, querido, assim, não tem como... Assim, ele tem um poder penetrante, né? Então ele vai fazer, só que às vezes pra limpar dói, às vezes sente um desconforto, às vezes, né? Mas é preciso entender muito mais coisa, né? Sobre isso, né? Mas isso não causa nada de mal, né? Muito pelo contrário, né? O mal já deve estar dentro, né, amiga? O fígado deve estar inflamado, senão você não estaria passando a compressa, né? O que mais, né, tem? O que você come? Então, assim, precisa falar um monte de coisa, né? Que você comeu ontem, anteontem, entendeu? Então, basicamente, é isso. Mas o óleo não... Ele vem pra curar, e até porque é uma coisa que passa, né? Pensar no modo mais superficial, assim, né? Não é uma coisa que você tá ingerindo, tá? Ingeri, de repente passei mal e tal. Tem gente que não pode ingerir, né? Com problema intestinal sério e tal, né, gente? Tem até no meu post aqui sobre isso, todas as considerações, né? Então a pessoa tem que ter um senso também. Agora, de você fazer uma compressa e tal, não. Deve ser algum sintoma aí de limpeza, tá? O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Não, sim, amiga, sim, não são todos que podem entender, entendeu? Esse é o grande problema, né? Mas a gente tá ainda numa época em que a gente pode falar, porque senão não estaria aqui, né, gente? Então tem que aproveitar muito, por isso que eu uso essas redes aqui com um propósito. Então, assim, nada contra, eu uso aqui pra postar foto, ou fica aqui, não, tô falando de mim, ok? Então não tenho muito tempo a perder. Estou com uma dor na mão esquerda, estou morrendo de medo. Amiga, pare, amiga. Por favor, tem que entender um pouquinho as coisas. Faz uma compressa com rícino, usa luz infravermelha, tá na carnívora, entende? Enfim, né? Não sinta medo, não. Porque o medo, né? Você vai vibrar acredito que não seja nada. Às vezes a gente como humanos, a gente tem coisas... Tá? A gente não vai parar de ter coisa porque a gente é carnívoro também, porque, enfim, porque é o que eu tô falando. Às vezes a gente tem coisa que a gente não identifica. Tô aqui, a Carla, carnívora, 4 anos, abro algumas exceções, beleza, mas não tenho mais problema intestinal, mas não tenho não sei o quê. Oi, Nadilene, tudo bem? Eu já te respondi, amiga. Entra aqui, ó. Entra aqui, por quê? Porque a inscrição,
Eu coloquei o site aqui embaixo, tá, Nadilene? Porque a inscrição é comigo lá no WhatsApp. Aí você entra no site, clica no Quero Participar, vai cair no meu WhatsApp. Pode me dar um oi lá, que assim que eu terminar a live, eu te atendo lá e te explico tudo certinho, tá? Aí é tudo por lá comigo, pagamento, o acesso aos grupos, tá? É tudo pelo WhatsApp comigo, tá bom? Eu vou até deixar aqui o WhatsApp também, caso não consiga entrar no site, enfim, tá aí o WhatsApp também, mas o site ele tá aqui. Tá, Nadilene? Só me responde se você entendeu, tá bom? Eu acho que você não tinha ouvido ali a minha resposta. Tá bom, amiga Rê? Tá? Não se preocupa não, tá? Tá? Eu não sei o que você tá, não sei como é que tá a sua vida hoje e tal, depois... Vamos, Nadilene, vamos, mas manda lá o WhatsApp pra mim ou manda um direct aqui, que depois eu vou lá nas solicitações de mensagens e tudo mais. A Ângela também vai me chamar, maravilhosa. Isso aí, gente, começando segunda-feira, Desafio Sem Mimimi, turma 37. E como é que funciona o desafio, gente? Eu vou falar, tá? Porque tem algumas pessoas novas aqui, assim como a Nadilene, tá? Quando você se inscreve, tá lá conversando comigo, a gente vai conversar um pouquinho e eu vou te passar as opções de pagamento, tá? R$347 no Pix ou 3 vezes de 129, tá, gente? E aí eu mando o link lá, tudo certinho, faz o pagamento, me manda o comprovante e eu mando o acesso aos 2 primeiros grupos, tá? Que é o grupo Esquenta, e que faz parte do desafio, e o grupo Série Câncer, que é o nosso presente, tá? Então aí já são 2 grupos. Eu sempre peço na última semana, quando vai começar a turma, né, para os pupilos novos darem uma atenção maior ao grupo Esquenta, porque ele faz parte, né? Então a gente já começa a segunda. E aí vai vir o grupo Desafio na segunda-feira, com 21 dias junto com todos vocês, né? E a gente ensinando tudo que a gente faz pra vocês. Trabalho com delivery, por isso... entendi, amiga. Não, tranquilo, tá? Mas depois só me manda o WhatsApp, tá bom? E aí eu te explico melhor também, né? E aí é isso, gente. 21 dias com a gente. Então são 3 grupos no Telegram com acesso vitalício, tá? Então é muito importante porque é muito conteúdo mesmo que a gente traz pra vocês. Carla, mas é um conteúdo, como assim? Conteúdo mesmo, gente. Conteúdo científico, aulas sobre as maiores dúvidas de vocês. Colesterol, hormônios, tireoide, ácido úrico, hipertrofia carnívora, né? Já entra naquele lance ali, não quero emagrecer, não quero, né? Gorduras cerebrais. Então a gente fala sobre tudo que a gente faz. Aí tem os protocolos, né? Que a gente usa. Todas as coisas que a gente usa, como rícino com aula completa, infravermelha com aula completa, aí tem, né, autocuidado, as coisas que a gente usa em casa, e aí tem, cara, muita coisa. Tem os tópicos ali da Mimi, o Mimicast, o Antifrágeis, o vitalismo, tá? O vitalismo é inacreditável, né, quando a gente descobre as questões do sol e tudo mais. Que legal, amiga, mora nos Estados Unidos. A gente tem muita gente que mora fora, Estados Unidos, tem Portugal acaba ganhando, né, até em nível de portuguesas mesmo, né, e a gente tem Estados Unidos, Transilvânia, na Romênia, olha só, tem a luanesa, a gente sempre fala Transilvânia, mas é isso, amiga, tem um monte de gente de fora, tá, que participa, não tem conteúdo, uso a caneta e quero parar, amiga. Pelo amor de Deus, só coma carne, vem com a gente. Vem com a gente que você vai estar segura. E não tem conteúdo ao vivo, então para os que trabalham muito, né, não tem aquela coisa de perder alguma coisa, tá? Então a gente fica ali o dia inteiro com o grupo aberto, respondendo perguntas, conversando, né, com vocês, vendo seus pratos e dando aquela... Tem o cronograma dos 21 dias, tá, gente? Então a gente faz os participantes experienciarem algumas situações dentro da carnívora, né? Como carnívora sem ovo, como, né? Eu falo muito isso, né? Quem quer limpar o intestino, quem quer curar o intestino, é preciso tirar o ovo um pouquinho, não consumir caldo de ossos. E a pessoa vai entendendo, com aulas completas, ela vai decidir, né? Ou eu preciso disso, esse momento? O que eu preciso, esse momento? E a gente vai avançando, né? E sempre com muita segurança, consumindo sal, né, gente? Consumindo sal, tomando sol, aterrando, começando a fazer um movimento, aí a vida começa, né, a fluir. Paulinha, Sandra, Karina,
meninas maravilhosas. Deixa eu ver se eu uso caneta e quero parar. Amiga, isto não é vida, amiga. Venha para o lado saudável. Venha para o lado saudável da força, né, gente? E o desafio é isso, né? Então, por isso que tem tanta gente com a gente que fica direto, né? Porque é um lugar realmente seguro, né? Que a gente fica se motivando, que a gente fica ajudando, um ajudando o outro, porque tem muitos veteranos, né? Tem muitos veteranos que recomeçam, tem muitos veteranos que estão aí, né? E assim, a gente precisa entender, eu sempre falo isso, a vida carnívora, ela não é que ela é uma vida solitária, mas a gente precisa ter muita força mental, entendeu? Pra aguentar, pra se motivar todo dia, porque quando a rotina bate, né? Ah, tô fazendo 3 meses, nossa, 3 meses de carnívoro, isso é um milagre, é maravilhoso. Quantas vezes eu vi gente ultrapassar isso, 6 meses, 1 ano e depois voltar? E aí? Fala que foi a carnívora que causou isso? Não. É porque é uma coisa, é isso, gente. Quando a rotina bate, foram 39 anos da Carla fazendo tal coisa. Foram 70 anos da Magda fazendo tal coisa. Foram 65 anos da Isabel fazendo tal coisa. Isso é muito forte. Aí começa o lance do social também, né? Começa a encontrar os familiares, começa não sei o quê, aí... Se você não tiver uma... Por quê? Porque a gente vai ficar carnívoro a vida inteira. Eu, pelo menos, penso assim. O que eu vou fazer a minha vida inteira? Vou achar isso chato? Vou achar isso monótono? Não. Amiga, Nadilene, eu vou deixar o meu WhatsApp aqui, ó. Clica, ou me salva, ou... Mas me manda um direct aqui, me manda uma mensagem, tá? Que depois eu te redireciono, tá? Eu peço teu número e você... E aí a gente conversa, mas eu vou ter que esperar acabar a live, tá? Mas não me perde não, tá? Manda lá eu acho que vai ficar mais fácil você mandar o direct pra mim, tá bom? Aí vai ficar mais fácil pra gente... E aí, o intuito é esse. O que eu vou... desafio. Às vezes a gente pensa, né? Mas como uma coisa que eu vou ficar aqueles 21 dias, a gente vai... Não, gente, é uma coisa muito maior que isso. Só chama desafio. Podia ser chamado um curso, alguma coisa assim, né? Mas vocês têm que aproveitar muito esse formato, todo o conteúdo também, porque, né, os que já têm sempre vão ter, mas depois a gente pode mudar algumas coisinhas. Então, aproveitem, tá, gente? Porque eu já tô com algumas ideias na cabeça para, né? Enfim, mas os veteranos já estão lá no grupo, tá? Eu coloquei eles lá na segunda-feira, tá? Então, conforme vai chegando, já vai entrando. O que é o grupo que os veteranos estão? Tem um tópico chamado Tópico Veteranos dentro do grupo Desafio Turma 37, tá? Então, que eu vou abrir na segunda-feira. Então, depois vão chegar os novatos, tá? Os novatos chegam na sexta, no sábado. E aí, até pra conhecer o grupo, pra gente começar na segunda-feira. Aí vão ser 21 dias de pauleira, né, gente? Vocês sabem disso. E a gente vai no processo junto com vocês sempre, né? Com muito entusiasmo, né, gente? Deixa eu ver se tem alguma mensagem perdida aqui. Ok. Esse tem... Comecei 10, 11h57, quase 2 horas de live. Mas é isso, gente. Eu tô bem... feliz de ter feito essa live hoje. Carla sem filtro pra vocês. Eu sei que vocês adoram ver uma pele. Tenho essa cicatriz aqui, ó. Muito legal, né, gente? Bate na cara. Low carb carnívora pode ter melhora na queda de cabelo? O que acha de suplementar com... Eric, eu nem sei por onde começar a te responder, querido. Olha só.
carnívora é a melhor dieta que existe, né? O ser humano ser 80 a 90% carnívoro, mesmo que coma alguma coisinha que tem que ser nessa proporção, tá? Então é isso, tá? A low carb, ela foge um pouquinho disso, tá? Low carb eu já não... Mas, enfim, eu falo de carnívora, tá? Então, assim, todos os nutrientes que precisa. Por que vai precisar de uma finasterida? Terrível, inclusive, hein? Aí eu já não é o meu... Aí você tem que perguntar para um profissional, médico e tal, né? Eu não vou dar a minha opinião aqui. Já falei, né? O porquê. Mas carnívora, querido. Tira essa low carb da frente e come só carne. Vou trazer um conteúdo aí para vocês, homens, para levantar vertiginosamente a testosterona de vocês. Carne, querido, carne, gordura. A partir do momento que você dá pro corpo o que ele precisa, o que o nosso corpo usa, para que o nosso corpo usa o carboidrato? Principalmente, né, gente? Para energia, porque as pessoas comem muito mais carboidrato do que carne, né? Então a célula tá trabalhando com carboidrato. O nosso criador, ele é tão perfeito, né, que ele deu essa chance pra gente. Quando a gente come pelo menos 80% carnívoro, a nossa célula, a nossa mitocôndria começa a trabalhar com a gordura, cetose, né? Aí é outro esquema, entendeu? E aí a gente tem tudo que a gente precisa. Entende? Comendo nessa proporção. Aí vai sobrar nutriente pro cabelo, você vai fazer as coisas que tem que fazer. Ah, tá com queda de cabelo? Por que você tá com queda de cabelo? Às vezes no começo da dieta carnívora dá, porque vai cair os cabelos mortos, os folículos morfados, mortos, sem nutriente. Aí vai cair, aí cai. Primeiros 6 meses, nossa, a gente ouve pra caramba. Depois, não tem como. Se você tem nutriente suficiente, vai pra moldura, vai pro, né? Então, aí falando sobre remédio, um dos piores remédios. Aí você pode usar um chá de urtiga. Tem um negócio que chama sal palmeto também. Melhor do que esse remédio aí. Para queda de cabelo, né? Mas por que a queda? É limpeza? Por falta de nutrientes? Tá na low carb? Não sei, entendeu? Então, preciso saber exatamente, né? Tudo, eu falo, não, eu preciso saber de tudo, né, gente? Não é uma coisa assim, às vezes, você tá colocando óleo de rícino aonde? A Rê comentou alguma coisa aqui? Acho que não, né? Comentou que tava com dor nas mamas. Eu falei, passe óleo de rícino, né? Compressa e tal, já vai dar uma melhorada, né? Outra coisa muito boa para cabelo é luz infravermelha, né? Então, se você tiver uma luz infravermelha, façam, né? Eu uso todo dia no rosto, né? Para as mitocôndrias é maravilhoso. E tem aula de luz infravermelha no Desafio Sem Mimimi. Estou fazendo isso, café da manhã, uma xícara com mocotó, ok? O almoço hoje foi coração de galinha com ovos caipira. E à noite repito o que eu comi. Legal, amiga. Bacana aí o plano. O planejamento. Muito bom. Muito bom. Mas é isso, gente. Venham para o Desafio Sem Mimimi, adicionados uma colher de sopa de TCA. TCA acho que não tem necessidade, mas enfim. Eu preferia, de repente, uma colher de manteiga. Manteiga, amiga. É mais gostoso. TCM é caro também, óleo de coco fracionado, né? Caro também. Usa o óleo de coco normal. Pra que você vai usar o TCM? Mas tem todas as propriedades ali. TCM é meio filtradinho, né? Ele é meio... Que aí ele não solidifica e tal, né? Eles tiram ali alguma coisa. Não acho que é muita vantagem, não. Mas manteiga sempre a gente não... Porque a gente não usa, né, o azeite, óleo de coco, né, mas pode usar eventualmente, não tem problema, que a gente acaba não comendo salada, vai fritar um bife na banha mesmo, ou na manteiga, né, então acaba não tendo muito, não sobra muito. Luz infra, amigo, o que ajuda mais no melasma é limpar a dieta primeiro, né, limpar a dieta. Luz infravermelha ajuda em várias situações, pode colocar lá, usar uma distância segura, entendeu? Mas melasma é hormônio, parasita, cândida, entendeu? Então tem que limpar a dieta, não tem jeito. Ficar usando creminho, ficar não sei o quê, querendo alguma coisa, né, de fora que possa, né, ajudar.
entendeu? Limpar a dieta é o mais importante, tá? Limpar a dieta e desparasitar, e aí fazer todo o caminho sol, deixar de ter medo do sol, entendeu? A gente tem muito resultado bom com... lógico, né? Se limpou por dentro, a pele já começa a manifestar isso, né? Tá? Então, é o que a gente fala no desafio, né? Um conjunto de coisas que devem ser feitas, né? O pessoal chega aqui nos nossos posts, às vezes, e fala assim... de qualquer coisa, né? Óleo de rícino, vermelho. Mas é bom pra isso? Quais são as minhas respostas? Eu falo, pode ajudar, mas o que você tá fazendo, né? Internamente pra ter aquela, né? Mas é isso, amiga. Vai na fé, corte o açúcar, corta alimento de parasita, corta processo fermentativo, coma mais carne, coma mais gordura, vai no sol, a terra. E aí a gente ensina, cara, a gente ensina coisas de autocuidado, como usar o bicarbonato no rosto, é maravilhoso, esfoliar com algum óleo. A gente fala sobre várias coisas, entendeu? Que vão ajudando também. Rícino é ótimo, tá? Luz infra é maravilhoso pra pele, né? Então acredito que ajude também, tá? Imagina. E é isso, gente. Vamos que vamos, né? Muito obrigada pela presença de todos, tá? E essa live vai ficar salva. Acho que eu me comportei bem, né, gente? O que vocês acham que eu me comportei? Não falei muito, né? Sobre coisas, tratamentos e tal. A gente, porque não dá mesmo, né, gente? Eu queria falar muito mais, mas não dá, né? Então venham pro Desafio Sem Mimimi. A gente sempre fica muito feliz com uma turma nova, o pessoal já tá lá super empolgado. E venham, que vai valer super a pena, né? Garanto pra vocês, em termos de conhecimento, conteúdo, assistência, eu acho que é o grande diferencial. A assistência que a gente dá, tá? Porque a gente faz um trabalho surreal, é uma coisa doida, assim, vocês não têm noção. O que a gente se... Tô desde março comendo legumes e carne, tirei capa. Ai, que ótimo, amiga, então tá no caminho. Se comportou direitinho, amiga. Ai, obrigada, amiga. Obrigada, porque era esse o intuito, sabe? Eu não queria descarregar muita coisa, eu não queria... Ontem eu tava mais assim, ainda bem que eu não fiz a live ontem. Ontem eu tava... Mas é isso, né? E estamos aí, tá, gente? Entrem no site, não sei se tem o site aqui, mas tem o site na bio. Vou deixar aqui no primeiro comentário fixado do YouTube, tá, gente? Da live aqui, tá bom? O site, então pra quem quiser conhecer o Desafio Sem Mimimi, entrou no site, que clicou em qualquer lugar ali do site. Quero participar, quero. Você vai cair no meu WhatsApp, tá? E a gente vai conversar, ok? Eu vou querer saber quem é você, por que você está aqui, né? E aí já dou aquelas primeiras instruções, né, amigas, tá bom? Então venham, tá, gente? Você que é homem também, gente, venha, porque olha, tem muito conteúdo bom pra vocês, homens também. É só deixar um pouquinho o papo de lado, eu sei que os homens não gostam muito, mas tem um tópico separado só pra bate-papo, um tópico separado só pra dúvida, é só não abrir. Então fica bem fácil, tem muitos homens que participam do desafio, que ontem eu tive esse insight, né, a gente faz um produto bem... né, a gente fala bastante sobre as questões femininas também e tal, né, acaba deixando um pouquinho, né, os homens aí, mas eu quero dar uma atenção maior, porque os homens acabam procurando menos também, né, e aí, cara, tá muito problema de próstata, muito problema de inflamação, muito problema, cara, os homens, eles estão aí sofrendo muito, e aquela coisa, né, de ser homem, eu não vou cuidar, eu não vou não sei o quê, mas, gente, precisa, tá? Então, venham também, porque vocês vão aprender muita coisa. Aula sobre testosterona e aprender a comer carne, né? Que é o que interessa, gente. Ponto. Não tem. A gente tá aqui, ó, falando. O que interessa é comer carne. Comam carne. Gordura. Não tenham medo da gordura animal, tá? Tenham medo de misturar do tanto de coisa, tá, gente? Porque, olha, mistura toda, o nosso estômago, ele não aguenta, não, tá? Não falo nem essa coisa, misturar gordura com carboidrato e tal. Isso a indústria já faz bastante, né? Eles misturam a gordura hidrogenada com carboidrato, né, gente? Então, a gordura, né, vegetal com carboidrato. Isso aí é uma coisa... E açúcar, né? E essa aí, aquela mistura aqui que pega a pessoa, vicia. Mas o nosso estômago, ele não foi feito para receber uma grande variedade de alimentos, gente. Não...
Essa é a grande verdade, ok? Então aquele prato colorido que falaram pra você, é tudo... Tá? Não posso, não posso falar contra o prato colorido. Mas, gente, muito obrigada, tá? Venham pro Desafio Sem Mimimi. Quem sabe amanhã eu venho para outra live, porque teve um monte de coisa que eu tô vendo aqui que tava anotado, que eu queria falar, e eu não falei, então eu acabo, né, lendo aqui os comentários, a gente acaba destoando um pouquinho, mas quem sabe amanhã eu volto pra falar, não sei, né, gente? Mas venham pra turma 37, que vai ser maravilhoso. E estaremos lá, todos juntos, né, gente? Link na bio. Mimi, estamos com você, amiga. Fique bem, tá? E eu falo uma coisa, Mimi tá passando por um desafio tão grande que se ela não fosse carnívora, ela não iria aguentar. Tá, gente? Então a gente tá aí dando força pra ela, eu tô monitorando aí pra ela ficar bem também, porque a gente tá junto, né? Então se precisar, toco tudo sozinha, tenho energia pra isso, tenho saúde, graças a Deus, e a gente tá junto pra isso, né? Então não sintam muita ausência da Mimi, tá? É por causa disso, tá? Então ela tá resolvendo, e enfim, tá bom, gente? E mais, tô aí, representando o Desafio Sem Mimimi com vocês, né, gente? Tamo aí, porque energia é o que não falta aqui, né? Agora eu vou ali comer um franguinho, exceção, a minha exceção é frango. Bel, a nossa exceção é frango, né? A gente é Lion Diet. E é isso, gente. Tá bom? Beijo, beijo, beijo. Gente, olha como a minha unha tá grande, gente. Gente, olha isso. E todas elas, ó. Elas não quebram. Eu vou mostrar aqui agora, porque eu vou dar uma lixada nela, porque, assim, lixei ela semana passada, já tá enorme. Cabelo também, a pele boa. Então, gente, carnívora é isso, tá? Quando a gente pega uma consistência, quando a gente pega uma... Beijo, Alderlane, maravilhosa. E as coisas vão acontecendo, né? Uma coisa que aconteceu assim que eu senti muito, né? Vou até trazer umas fotos de até 4 anos atrás, minha sobrancelha, encheu muito. Acho que o uso do rícino também, né? Cílio. Meu Deus do céu, uma coisa impressionante. Uso do rícino diariamente e tudo que a gente faz, né? Tudo que a gente... É uma coisa incrível. Todos os cuidados mais naturais que a gente tem, porque a gente vai nessa linha, né? Do mais natural, sempre. Então é isso, tá, gente? Saladinha! A Bel tá aqui até agora, olha só que privilégio. Obrigado, Elis, maravilhosa. Bel, a gente precisa fazer uma live. Eu vou falar aqui de novo, tá, amiga? Me fala essa data dessa live lá no Whats, hoje ainda. Ai, amiga, eu quero fazer uma live muito com você pra falar sobre as coisas fitness, né? Que é o mundo fitness que a gente vai falar, hein, amiga? Acho que essa live só vai ficar no grupo, tá? Mentira. Vamos tentar nos comportar, tá, amiga? Vamos falar, vamos ser profissionais. Tá, amiga? Mas me fala, tá? Eu sei que você tá aí na correria, mas arruma um tempinho aí pra gente falar, tá? Alderlane também, logo a gente vai fazer uma live que ela vai me falar assim, Carla, não tenho mais problema. Você vai ver, amiga, você vai ver. Gente, muito obrigada pela presença, para os que ainda estão aqui, para todo mundo, muito obrigada. Você ri, né, amiga? Tá. Vai rindo. Eu quero fazer essa live com você, hein? E beijo, gente, que eu sou inimiga do fim, eu não consigo falar tchau, eu lembro. Cara, eu ficava falando com a minha mãe, eu sempre conto isso, eu ficava falando com a minha mãe no telefone, eu morava em São Paulo, minha mãe tava na Bahia, orelhão ainda, né? A gente ficava assim, né? Aí ela ficava assim... A gente eu gastava o cartão inteiro, metade pra lá, só pra conseguir desligar o telefone. Amo você também. Obrigado, gente. Obrigado, amigas. Obrigado, pupilas que estão aqui. Daqui a pouco eu tô lá no grupo, tá? Segura um pouquinho, vou comer, vou dar uma respirada, atender lá no WhatsApp um pouquinho. Daqui a pouco eu vou lá no grupo. Tá bom, gente? Beijo, beijo, beijo.